Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro mais importante do canal, o Underdog Crew. Qual é o intuito desse quadro? Falar com todos os treinadores do Brasil, dos melhores aos mais queridos e os mais carecas. E hoje nós estamos aqui com ele, Léo Veloso. O Léo, ele é traumatizado com a gente, porque a primeira experiência dele, a gente trancou ele por 5 horas pra ficar falando, o cara não aguentava mais, foi dormir 3 horas da manhã, e agradeço a presença dele. Por favor, Leonardo Veloso, se apresente para o público. Fala, galera, beleza? Eu sou o Léo Veloso, eu sou atleta e treinador de powerlifting, já estou aí na área de treinamento há alguns anos, no Power, consideravelmente ainda um treinador novo, né, comparado a diversos outros aí, mas tentando ganhar bastante experiência, estudar bastante sobre o assunto, posto também alguns conteúdos aqui no YouTube, no Instagram, e cara, uma honra estar aqui, né, ainda mais nos primeiros episódios aí desse quadro tão querido, então fico feliz, espero que seja proveitoso aí para os ouvintes também. Alguns conteúdos não, né? O cara, ele é o maior influencer de powerlifting do Brasil, né, cara? Convenhamos, vejamos e convenhamos. Leonardo Veloso, como tu mesmo comentou, tu é um treinador, a gente sabe que tu também é um atleta. Eu não sei como é que tu te enxerga, assim, se tu te enxerga mais como treinador ou mais como atleta. De algum lugar saiu essas duas paixões. E a primeira coisa que eu quero saber, a gente sabe que tu como treinador, tu como uma pessoa que cursou educação física no Brasil, o que te levou a querer fazer esse curso de educação física e trabalhar especificamente nessa área? Massa. Cara, falar de origens é um pouco clichê até, né? Porque eu acho que muitas pessoas começaram de uma maneira parecida. Mas vamos lá, cara. Adolescência, infância, sempre fui um cara, né, muito sedentário, aquele cara mais tímido, aquele cara mais nerd da escola, ficava jogando videogame, tinha muitos amigos, namorado e tal. E isso sempre foi algo comum para mim. Aí teve um dia que um amigo meu simplesmente me convidou para ir para academia, de uma maneira bem aleatória, e eu pensei, pô, por que não, né? E eu comecei a treinar, eu acho que todo mundo tem, né, aquele momento que sente o protagonista, onde simplesmente começa a treinar e começa a ter um resultado muito legal, e aquilo ali te faz sentir melhor, tanto na questão de saúde, que na época a gente não liga muito, né, pô, adolescente, tá, mas hoje em dia eu vejo quanto que tinha melhorado minha qualidade de vida, quanto por fins estéticos. Então foi simplesmente finalzinho ali do meu ensino médio, eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia querer cursar na faculdade, do que eu ia fazer de carreira, faltava, tipo, sei lá, 6 meses para sair do ensino médio, não tinha nenhum objetivo, nenhuma pretensão para o ano seguinte. Mas aí, como eu tinha entrado na academia, tinha gostado, e aí provavelmente foi por incentivo do meu pai, alguma coisa nesse sentido, de tipo assim, você tá gostando de treinar e tava querendo fazer educação física, e eu, linkei, porque eu tinha muita educação física como professor de escola, era a única experiência que eu tinha. Aí, girou a chavezinha, verdade, posso trabalhar em academia, é algo que eu tô gostando, tenho curtido, e simplesmente foi assim que eu comecei a cursar educação física. 6 ou 8 meses de treino, acho, comecei a cursar educação física porque eu gostava de musculação e fui unicamente por esse caminho. E aí, durante o curso, logicamente, a gente vai conhecendo coisas diferentes, coisas novas. Eu tinha um amigo da faculdade que ele era powerlifter, e na época eu não sabia o que era, mas já conhecia com nomes como, por exemplo, Caio Botura, que treinava power building, tinha aquela pegada, né, de força com hipertrofia, então era algo que já me agradava, porque já se falava muito que natural tinha que treinar força para crescer, para, né, ter um bom desenvolvimento. Então, com esse meu amigo, ele começou a prescrever alguns treinos mais power building, digamos assim, e a coisa foi ganhando potencial. Fui gostando de bater PR, de praticar os levantamentos, de treinar mais pesado, e eu tive o que, cara, eu considero, acho que uma sorte, porque eu moro em Viamão, é uma cidade ao lado de Porto Alegre, mas por incrível que pareça, aqui a gente tinha uma potência forte de powerlifters no passado, hoje em dia não é tanto. Então, por exemplo, tem um cara que é o Oscar, que foi meu primeiro treinador, que ele morava, 10 minutos da minha casa, e ele tinha um CT de powerlifting na casa dele e me recebeu lá para treinar. Então, qual que é a chance de você descobrir que você quer ser um powerlifter e ter um powerlifter, já que competia há quase 20 anos, que tinha barra olímpica, pesos olímpicos, né, para você treinar 10 minutos na sua casa? Então, isso aí foi o que acabou me ajudando muito, encurtou muito o processo. Então, eu não tive que passar, pouquíssimas vezes na minha vida eu passei por experiências, por exemplo, de treinar powerlifting em um ambiente que não é de powerlifter. Isso foi algo também que, assim, foi bem, bem bacana, sabe? E aí foi isso, comecei por estética, treino de musculação normal para melhorar físico, saúde, etc. Acabei pegando gosto, entrei na faculdade, fui conhecendo treino de força e as coisas foram, né, uma ligando a outra, basicamente.
Uma coisa que tu comentou aí ao longo do teu desenvolvimento, da tua história, tu é um cara que, assim como eu, tu começou a treinar especificamente por causa do power, né? Tu teve um interesse ali em musculação, mas ele foi bem breve e já foi bem direcionado em relação ao power. Então, não Mas como necessariamente. Não não, exatamente. não foi. Não, porque eu cheguei a fazer quase uns 5, 6 anos de treino de musculação normal, e nessa minha jornada eu cheguei até a competir no fisiculturismo. É isso que eu ia te perguntar, cara. Eu lembro de uma foto que o David Vira e Mexe me mandava, que era de tu lá pintadinho, assim, subindo no palco. Como é que foi essa experiência, cara? Isso foi muito, como é que eu vou dizer? Foi posterior ao Power? Aliás, foi anterior ao Power? Vamos fazer ali uma linha do tempo, né? Comecei a treinar, já treinava ali. No começo, claro que não tinha nenhum conhecimento, mas ali nos 2 primeiros anos já entendi um pouco treino de força, fazia tipo, sei lá, 5 repetições no supino, algo nesse sentido. Só que ainda era muito focado para hipertrofia. Eu ainda não tinha conhecimento do que era o powerlifting. Eu conhecia nomes como Caio Botura, que nem eu falei, ou sei lá, David Lade, né, lá da gringa e tal. Só que era sempre com objetivos estéticos. Então eu treinava um pouco de força, mas entendendo, indo naquela premissa de que a força é a real construtora de hipertrofia para naturais, aquele discurso muito comum que existia antigamente. Sim. Então eu treinava por isso, mas ainda não sabia que tinha competições, eu não treinava, por exemplo, em padrões competitivos, etc. E aí, acho que foi em 2019, já tinha uns 4, 5 anos de treino, e eu pensei, cara, eu quero competir, porque eu tinha amigos também que eram mais desse meio de fisiculturismo, até você postou ali uma foto minha com a Andrei Senna, né? Eu e tu, pô. Inclusive foi um cara que me treinou por um tempo, né, no bodybuilding, e eu gostava muito, porque era o que a gente tinha de conteúdo. No Brasil não tinha como acessar conteúdo de powerlifting como tinha de bodybuilding. Era totalmente focado em musculação tradicional. E aí eu tinha vontade de competir, e aí eu fiz uma preparação, foi acho que em 2019, totalmente natural, e era aquela coisa, nessa época não existia federação natural no Brasil, ou em qualquer outro lugar assim que eu tivesse acesso, então eu tive que competir com os caras hormonizados, foi uma experiência boa, pelo sentido de que eu acho que eu precisava passar por aquilo, até porque eu trabalhava com musculação mais para fins estéticos, e tinha ali alguns pseudos atletas que estavam sendo construídos e tal, porém, foi uma experiência que eu não achei tão prazerosa, essa foi a verdade. Tipo assim, é legal, mas, minha opinião, isso é Léo falando, tá? A competição de fisiculturismo é chato. Então, é diferente do powerlifting, tu se prepara, tu se fode, tu pode se lesionar, tu pode, sofrer, mas tu chega no campeonato e tu tá em êxtase, sabe? É adrenalina, é motivação e tal. Não, no fisiculturismo parecia o oposto, parecia que eu chegava e a pior parte da minha preparação foi a competição. Aí eu falei, pô, mas tem uma coisa estranha aqui, tem uma coisa errada. Aí logo depois do campeonato até tentei continuar um pouquinho, mas aí já veio a pandemia e tal, e acabou nessa transição eu migrando quase que 100% já para o powerlifting, por conta das academias fecharem, eu começar a treinar em casa com barra livre, e aí eu conheci, por exemplo, esse meu primeiro treinador que morava perto da minha casa, então as academias já não estavam abertas, ou estavam com restrições, eu podia treinar na casa dele, aí começou uma coisa levar a outra, então eu tive a minha experiência inicial ali de 5, 6 anos de treino só focado em hipertrofia, musculação, inclusive uma experiência em competição de fisiculturismo, vi que não era isso que eu queria, não gostei muito, e os treinos também já não eram algo que me deixava muito, né, empolgado, digamos assim, achava que era, sabe, mais do mesmo, não era tão motivador como o powerlifting, e aí que eu tive a certeza de que não era exatamente isso que eu queria seguir, mas que o treino de força, que era algo que sempre estava presente no meu treino, seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, uma série pesada, um exercício básico, um exercício livre que eu defendia, isso fazia sentido. E aí eu vi o potencial, porque daí eu descobri que tinha esse treinador próximo de mim, que existiam competições em Porto Alegre, que eu achei que não tinha, sei lá, não tinha um conhecimento, sabe? Faltava contato, networking, aí eu vi essas possibilidades, então teve essa transição. Esse é até um dos motivos de que eu acho que acabou sendo um ponto, entre aspas, positivo na minha jornada inicial de powerlifting, porque eu já comecei com uma base consideravelmente boa, já comecei, por exemplo, sabendo executar os exercícios, com uma massa muscular relativamente ok, sabe, para quem está iniciando, não teve que ter uma introdução muito grande. Eu acho que isso foi legal também, porque acabou daí que eu só fiz uma transição para um novo estilo de treino, digamos assim. E isso que tu comentou é uma coisa interessante, né? Porque boa parte das pessoas que vão começar a fazer alguma coisa relacionada na academia, elas vão pelo viés da musculação. Tu, como um criador de conteúdo, tu deve ter uma visão ainda mais apurada disso, que é como a maioria das coisas que tem, assim, de referência do nosso imaginário, são que geralmente nos moldam para uma determinada direção.
Então é muito óbvio que a tua primeira opção vai ser o mundo do bodybuilding, vai ser uma competição de bodybuilding. Por quê? Porque principalmente na época, especialmente por conta, era mais escasso ainda o conteúdo de powerlifting, a quantidade de coisas que tu tinha expostas em relação à musculação e bodybuilding era muito alta. Hoje em dia, isso ainda existe, mas tá menor. Eu não sei se é por conta de um efeito de saturação, e a questão do powerlifting tá aumentando. E eu acho que isso é muito importante, inclusive, esse é como se fosse a prerrogativa inicial para a existência desse quadro como um todo, que é a geração de conteúdo técnico específico de powerlifting. Como é que é a tua visão sobre toda essa situação de conteúdo, de powerlifting em geral? O que a gente pode fazer? O que são, né, as nossas possibilidades? E até a tua visão como criador de conteúdo, como é que tu influencia isso de certa forma? Tá, beleza. Mas é exatamente isso que você falou, né? Antes era mais difícil de ter informação e mesmo eu já sendo treinador, mesmo já tendo experiência com fisiculturismo, já treinando há um tempo e, enfim, feito faculdade de educação física, etc., ainda tinha uma barreira de chegar no powerlifting porque parecia algo complexo. Tipo assim, como funciona uma periodização? Não sei. Porcentagem de uma RM, tá, mas quantos por cento você tem que usar nesse treino, quanto tem que usar naquele? Então, parecia uma barreira muito grande, diferente de, por exemplo, treinar para hipertrofia, ou emagrecimento, estética, etc. Que é simplesmente você ter que pegar os exercícios e fazer 3 de 10, 3 de 12, é algo mais simples, né, quando a gente está iniciando no planejamento, e é mais fácil de ter acesso a treinos. Você pega lá o treino do Cebano na internet, você pega o treino do Arnold, e não tem ali RPE, não tem ali porcentagens de uma RM, não é complicado mesmo seguir um planejamento pronto. Um treino pronto de powerlifting ainda é complicado. A mesma pessoa não, duas pessoas diferentes podem fazer o mesmo treino e terem leituras diferentes, porque talvez elas tenham, né, percepções diferentes do que são os RPEs, ou então não testaram um RM da maneira correta e vai ter resultado diferente. Agora, fisiculturismo não, é tipo 3 de 12, meio que o pessoal faz de qualquer jeito, então era muito mais acessível. Mas enfim, a pergunta era sobre o que mesmo? Como é que tu enxerga esse cenário e como é que tu acha que a gente pode mudar ele? Como é que a gente pode ter um impacto positivo na evolução do powerlifting? Sim. Cara, eu acho que é justamente sendo consistente, sabe? Eu acho que o mais difícil de nós, criadores de conteúdo, nós, criadores, sofremos com isso, os próprios atletas também, que tem muitos atletas que querem, por exemplo, sonham em ser patrocinados por marcas, sonham em talvez viver como atleta, o mais difícil é ser consistente. Porque é muito fácil você fazer um conteúdo muito bacana em 1 ou 2 vídeos e depois não fazer mais, sabe? E aí acaba com que você acaba, não digo acelerando, mas quase que impedindo a continuidade do seu crescimento, sabe? Então, se a gente quer passar mais informação, se a gente quer que essas pessoas que estão começando e de repente têm interesse em powerlifting, treino de força, elas consigam ter orientação para isso, ou então as pessoas que elas querem migrar de outras modalidades para isso, etc., elas têm que ter muita informação, como é na musculação e no fisiculturismo no geral. Eu entro no canal da Growth, no canal, sei lá, da Max, da Integral, no canal, sei lá, Renato Carreiro, eu não sigo mais muita gente sim do bodybuilding, mas eu sei que tem conteúdo toda semana e tem já trocentos conteúdos para consumir, né, depois que eu vi aqueles, né, conteúdos mais antigos. No powerlifting isso não tinha muito no Brasil. Então, beleza, o Bernardo fez lá um vídeo ensinando a fazer agachamento, mas agora eu fiquei na dúvida no terra. E aí não tinha conteúdo de terra, entende? Eu fiquei na dúvida como usar RPE, só tinha conteúdo em inglês sobre isso, e eu não sabia inglês, exemplo. Então, eu acho que o principal é continuidade nos conteúdos, sabe? Continuidade na informação. Demora muito tempo para você, por exemplo, conseguir ter uma relevância como criador de conteúdo, porque justamente é o tempo que vai fazer isso acontecer. É um vídeo seu de 2, 3 anos atrás que ainda está dando engajamento, é o cara que te viu 2, 3 anos atrás e agora te reencontrou em um outro vídeo hoje, e aí, ligou os pontos, é o mesmo cara e tal, agora eu vou seguir, eu vejo que ele está postando conteúdo, para ele tirar dúvida, e a mesma coisa para atletas, é muito legal, né, se manterem ativos, né, na produção de conteúdo, pelo quesito de que quando uma marca for olhar, quando sei lá, qualquer oportunidade que for surgir, eles vão olhar todo esse crescimento que você teve, toda essa consistência que você teve. Para ser visto, para ser lembrado, tem que ser visto, né? Então, a pessoa, ela posta uma vez ou outra, isso acaba que ela não agrega tanto para esse bolo de conteúdo que a gente quer construir. Então, acho que esse seria o principal, assim, em relação a como que eu encaro essa situação. Então, eu já fui, por exemplo, uma pessoa que era muito mais ativa no Instagram
até mesmo no YouTube, já tive assim a minha época de postar 2 vídeos por semana no YouTube, post todo dia no Instagram, e era muito bacana. Hoje eu não consigo sustentar muito isso, porque eu tenho, né, muito trabalho na consultoria, ou outras coisas, mas eu ainda preciso aparecer, né, eu ainda preciso dar a continuidade desse trabalho, então não pode parar, sabe? Isso é um serviço muito produtivo, até de incentivo a outros produtores, porque vai chegar um momento que vai ser tão grande que aí a pessoa ela vai poder escolher a dedo qual vídeo ela vai ver sobre tal assunto, se vai ser do Bernardo, se vai ser do Léo, vai ser do Bruno, vai ser do Wesley, vai ser, sei lá, quem, sabe? Isso aí é um ponto muito legal. Isso é um problema que a gente tem que gerar, né? Que é a pessoa ter que decidir qual vídeo ela vai assistir primeiro. Mas tem que ter conteúdo em excesso primeiro. Eu não sei se tu tem essa percepção também, mas como tu comentou ali, tem, de certa forma, uma complexidade maior quando se olha pro treinamento do powerlifting como um todo, né? Se a gente for olhar bem e a gente for ser realista, na verdade é que treinamento de alta performance ele é complexo por si só. Independente se tu for ir para uma área de estética, se tu for seguir no bodybuilding, ou se tu for seguir para o powerlifting, ele, na verdade, se tu for tentar exprimir o máximo possível, ele vai ser tão complexo dos dois lados. Mas eu acho que acaba gerando essa casca de que, não, isso aqui é simples, isso aqui é complicado. Mas é uma falsa casca, porque na verdade a gente só tá falando de eficiência de programação de treinamento mesmo. E um pouco que me dá essa percepção é que, de certa forma, até os powerlifters abraçam isso para si mesmo. E eu acho que a gente acaba se convencendo de que, não, o meu assunto é muito sério. Como o meu assunto é muito sério, eu não posso fazer esses conteúdos bobos. E eu acho que isso acaba travando um pouco o tanto de coisa que a gente consegue produzir. Porque esses assuntos são sérios, muitos assuntos sérios eles já não dão muito engajamento, porque o pessoal gosta de entretenimento mesmo, mas simplesmente eles nos travam porque eles demandam uma complexidade maior de produção. E muitas vezes não é uma barreira real. Na verdade, tu pode, talvez tu até deva ser um pouco mais descontraído, que é para justamente tu conseguir transmitir essa mensagem de uma forma mais clara. Eu não sei se tu tem essa percepção também em relação à criação de conteúdo no meio do Power. Cara, tenho bastante essa percepção, inclusive feedbacks que eu gosto muito, né, de receber, que eu recebo com frequência. Enfim, feedbacks me deixam felizes de ser, na verdade, recebidos, de que os meus conteúdos eles são didáticos, sabe? Então, a pessoa não é um treinador, mas ela consegue entender o que é uma periodização. A pessoa, às vezes, ela nem é um powerlifter, mas ela consegue entender como executa o arco no supino, que para ela não é nenhum grande diferencial, porque ela não compete, mas ajudou, sei lá, numa dor no ombro, algo assim. Então, essa parte de pegar o complicado e descomplicar é um grande diferencial. Se isso vai ser de uma maneira mais descontraída, tipo, sei lá, meme, música e tal, tranquilo, ou se vai ser só de uma maneira que a gente conversando com a câmera, mas de repente simplificando as coisas em vez de complicar, diferente, né? O resultado final acho que vai ser ótimo e vai ter público para os dois. E às vezes, na verdade, isso ter público para os dois é o mesmo público que consome dois conteúdos diferentes, né? Porque às vezes gosta, né, dessa diferenciação. As pessoas elas se conectam com as pessoas, né? A pessoa não está assistindo necessariamente o vídeo do Bernardo ou do Léo porque ela quer saber apenas a RPE, ela está assistindo porque ela gosta do Bernardo ou do Léo, gosta de ver nós explicando aquilo. Então, por isso que também não precisa complicar muitas coisas, né? E, de fato, tem temas que são muito complexos, que aí dá a impressão de criar essa casca, essa barreira inicial, mas vai muito de nós, como treinadores e criadores de conteúdo, sabe, descomplicar esse aspecto. Eu acho que isso envolve mais do que apenas produção de conteúdo, como a gente está falando aqui sobre treinamento também, etc. Eu acho que também é papel de nós, treinadores, coaches, saber simplificar isso também para o atleta. Por exemplo, eu já vi situações onde, sei lá, o atleta não sabe qual semana do bloco ele está. O atleta ele não sabe qual que é o objetivo daquele bloco. O atleta não sabe para onde ele está indo. Na minha visão, parte de ser treinador é ser um mentor e explicar para a pessoa todos os passos, para ela conseguir ter clareza para onde ela está indo, para onde ela está se movendo, entender os objetivos e alinhar expectativas. Então, uma preocupação muito séria que eu tenho, por exemplo, com meus atletas, é eles entenderem qual semana do bloco eles estão, qual semana vai ser mais pesada. É uma semana leve agora? É uma semana desafiadora? É para bater PR agora ou ainda não? Sabe? Esse dia aqui de treino, esse supino Larsen, ele é para ser um supino que você vai tentar bater PR ou não é? Os acessórios, é para você treinar até a falha ou não é? Sabe? A gente está chegando perto do campeonato, então a gente vai testar uma repetição máxima ou a gente não vai testar? Sabe? Então, tem coisas que eu acho que é de suma importância as pessoas terem, os atletas terem conhecimento, porque acaba
aumentando a taxa de sucesso deles, por conta justamente de expectativas. Então, isso tudo que a gente conversou se aplica tanto para a criação de conteúdo, mas eu acho que para essa parte mais prática de treinador e atleta, essa comunicação faz muita diferença e também é um diferencial. E eu falo isso porque tem diversos treinadores aí que são ótimos, podem ser tecnicamente, às vezes, né, tão bom quanto vários outros criadores de conteúdo, ou até muito melhores, mais estudados, etc., mas que não postam conteúdo. E aí as pessoas, às vezes, acham que talvez não é que não sabe, mas é que tem mais dificuldade de acessar aquele conhecimento. Mas talvez na consultoria a pessoa consiga ter essa comunicação ou algo nesse sentido, e se não tiver, eu acho que é um desperdício também, porque tem que, né, ter essa troca, na minha opinião. Eu acho que os melhores atletas são atletas que são pessoas que têm mais liberdade, digamos assim, são mais autônomas, sabe? Eu não quero construir um atleta que não sabe qual peso colocar na barra se ele não estiver sentindo bem. Não quero construir um atleta que não sabe o que fazer se está sentindo dor. Não quero construir um atleta que vai congelar se de repente for competir e eu não estiver lá no dia num campeonato estadual lá de, sei lá, uma cidade muito pequena que eu não fui e ele está competindo sozinho ou com um amigo dele, ou algo assim. Então, parte, eu acho, de nós treinadores também criar essa comunidade, sabe? Instigar também, não criar muita dependência, porque é um dos pontos que eu acho que chega naquilo que a gente conversou. Se eu tornar sempre esse atleta dependente de mim e do que, das minhas prescrições, etc., vai reforçando essa cultura de que powerlifting é extremamente difícil, que é ter essa barreira, que se ele não me falar exatamente o peso quebrado que eu vou fazer, se ele não falar exatamente o que eu tenho que fazer nesse momento, eu não vou saber. E muitas das vezes é só intuitivo, e aí o atleta vai treinando, vai ganhando conhecimento, e os melhores atletas que a gente vê hoje em dia, pega, sei lá, Austin Perkins, Agatha Cítico, os caras sabem bem demais, os caras sabem ler um RPE, os caras sabem interpretar se estão no bom dia ou não estão, eles sabem interpretar se bater um ângulo ou não, é algo que para iniciante é difícil, mas que tem que ser construído com o atleta. Então, acho que parte de ensinar não é só postar vídeo no YouTube, postar reels no Instagram, postar stories, tem que também educar, de certa forma, né, os atletas como um todo, da consultoria, presencial, etc. Muitas vezes também pode ser um caso, assim, de uma falsa sensação de abandono. Eu não posso ensinar muito esse cara, senão ele vai me largar. Mas, cara, a tua consultoria não é pra ser uma muleta, entendeu? Não é pra, como é que eu vou dizer? Não é pra fazer um trabalho, não é pra simplesmente, também tem esse aspecto, mas não é pra simplesmente fazer um trabalho que a pessoa não quer fazer. Não, é pra ampliar os horizontes de capacidade dessa pessoa. Se tudo que acontece ali dentro depende de ti como uma engrenagem dentro disso, é porque tem um problema. Né? E justamente tá inibindo tanto que a pessoa pode contribuir para o desenvolvimento dela e para o teu aprendizado como treinador. Quanto melhor tu educar a pessoa, mais resultados ela vai ter e vai ser melhor para os dois. Sim, eu acho que contratar um treinador não é uma necessidade. Você contrata porque você quer otimizar, né, o seu planejamento, otimizar os seus resultados, mas tratar como se fosse algo obrigatório, eu acho que é aí que vem o problema. Aí eu acho que vai muito do treinador que não tem tanta confiança, o treinador que tem medo, aí ele começa a ir para esse caminho que eu já não acho que é muito bem visto. Por exemplo, nós que postamos conteúdo, a gente posta alguns conteúdos de graça, que são conteúdos que pessoas cobram para aquilo. E a gente não tem medo disso. E aí o que a galera faz? Dá feedback positivo, a galera vai atrás e nos contrata, compra nossos serviços, justamente porque a gente está entregando conteúdo bacana e a galera vê que a gente está querendo ajudar. Aí vai lá o treinador, fechadão, não vou falar sobre isso porque eu não vou revelar o segredo que eu descobri, sabe? E aí, aí não vai chegar ninguém, aí não vai ser, talvez não vai ter uma consultoria, talvez tenha tão bem sucedida, não vai ter, talvez, né, tão relevante no cenário. Então as coisas elas estão atualizando e na minha visão é isso, quanto mais a pessoa ensina, né, e passa conteúdo que às vezes as pessoas cobram para passar, mas ela passa de uma maneira didática e legal, né, no Reels, nos Stories, no YouTube, etc., mais essa pessoa ela vai colher, né, benefícios ao passar do tempo. Pode demorar e vai demorar. Então, por exemplo, eu posto já conteúdo há, sei lá, 6, 7 anos, pelo menos, e eu sempre fui consideravelmente bem consistente. Eu demorei muitos anos para ter, por exemplo, minha consultoria cheia. Eu demorei muitos anos para conseguir ter uma renda que realmente fosse, né, algo ali que eu gostaria que tivesse. Então, não é tão simples assim, da pessoa ela achar que vai ser também tão rápido. Então, às vezes, você realmente faz ali um post que ele vai te dar resultado quase que 1, 2 anos depois. Eu lembro que teve uma época assim, que eu estudava mais marketing e tal, porque eu acho que acaba sendo importante para todo mundo que vai começar a postar conteúdo, começa a ter uma preocupação sobre isso. E aí eu lembro que lá no começo,
Eu não lembro exatamente quem foi, onde foi, eu não lembro também como que era a explicação exata, mas era algo no sentido que assim, ó, você posta um conteúdo hoje, posta um vídeo, posta esse podcast, e ele meio que vai plantar a semente daquela pessoa que está consumindo. E essa semente não é suficiente para ela comprar de ti ainda, ela não vai te contratar, ela não vai, de repente, ir atrás de você nesse momento, mas daqui X tempo ela vai consumindo mais conteúdos e ela vai lembrando que você já ajudou ela no passado, e aí vai tendo, digamos que uma curva até o ponto dela chegar e realmente confiar no seu serviço e comprar. Mas se você não tivesse feito aquele conteúdo há, sei lá, 6 meses, 1 ano atrás, que ela começou a te acompanhar, talvez ela não iria atrás de você, né? Ela não ganharia a confiança de você. Então, é por isso que liga também aquilo que eu falei de ser consistente, que nós treinadores temos que nossos criadores de conteúdos, na verdade, temos que manter essa, né, insistência na produção de conteúdo, porque realmente é o que vai fazer o diferencial. E como treinadores que também não postam conteúdo, embora eu acho que seria legal, né, que tivesse cada vez mais, isso vale para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa está no campeonato, conhece uma pessoa, dá uma dica que para ela não fez diferença nenhuma, mas para a pessoa, aquilo mudou completamente o treino dela, ela vai lembrar daquele treinador pro resto da vida, e quando estiver pensando em trocar de treinador ou contratar alguém, vai talvez ir atrás daquela pessoa. Então, por isso que isso aquilo que tu falou, né, de restringir tudo, incentivar a parecer que o powerlifting é complexo, que tem essa casca, que você só vai conseguir penetrar, né, e entrar no mundo do powerlifting com um treinador, vai entrar só comigo, só se você comprar meu curso, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma tremenda besteira. Eu acho que acaba, né, afastando, repelindo as pessoas, e não é muito, né, muito bom para o cenário como um todo. Eu concordo muito com isso aí que tu falou, porque eu acho que esse preciosismo ele é um problema meio retroalimentativo, e eu acho que ele é o cerne desse problema de por que não existe uma comunidade de conteúdos muito grande no powerlifting. É porque muitas vezes, muitos criadores, assim, por diversos motivos, né, eu não acho que seja só preciosismo, mas por diversos motivos, não fazem produção de conteúdo para que as pessoas tenham acesso a isso. Não criam toda essa questão no imaginário das pessoas, né? É verdade, é verdade. E eu acho que isso é algo que está mudando, até porque tem muito a ver também assim com cultura, gerações, por exemplo. Para nós é muito mais fácil produzir conteúdo, que a gente já cresceu consumindo conteúdos e facilidade de tecnologia e tal, mas talvez uma pessoa que é mais antiga, que nem tinha vídeos de powerlifting na época que ela começou, ou algo nesse sentido, vai ter um pouco mais de barreira e dificuldade. Mas o que eu acho que é interessante é que, independente da maneira, sabe, que é entregue o conteúdo, a pessoa ela se dedica a isso, seja pelas mídias sociais, seja presencialmente, com os atletas, seja na consultoria, essa comunicação, e não ter não causar esse medo de que o atleta depende de nós, é muito legal. Eu consigo, parece que a gente consegue ver uma certa maturidade quando o treinador adquire esse nível, sabe? Parece que é uma grande evolução, porque eu já fui esse treinador que não queria compartilhar as coisas, porque tinha medo do atleta de repente fazer sozinho, eu tinha medo de entregar como que vai ser a próxima semana já com antecedência, já falar meio que o spoiler do que ele vai fazer, para ele não entender, para ele já não entender a periodização e achar que é muito simples ou alguma coisa assim. E, na verdade, tudo isso é besteira, é coisas que a gente vai criando na nossa cabeça. Então, a gente vai ganhando mais confiança, isso vai melhorando. Eu acho que isso, principalmente para quem está começando, né, treinadores novos, é surreal, sabe? Precisa passar por essa fase, precisa vencer esse medo de perder cliente, de perder atleta, porque vai mostrar para ele que ele não precisa ser dependente de você. Isso é mentira. Eu acho que, na verdade, até atrai mais, causa mais confiança, mais credibilidade, ensina o atleta a treinar de verdade e não apenas a seguir planilhas. Isso aí é bem bacana. Notaram? Todos anotem. Agora, eu quero voltar para um ponto que tu comentou ali, que tu conheceu um pouco do powerlifting pelo Caio Botura, e é muito engraçado porque o David também, quando ele conta a história de como ele começou no powerlifting, ele conta uma história parecida, né, que ele teve muita interferência por conta do Caio Botura. O que eu quero saber agora não é do Veloso Influencer, que acabamos de ter ali uma aula de posicionamento na internet. O que eu quero saber agora, tá, é como é que tu conheceu o universo das competições de powerlifting? E uma pergunta extra: tu te lembra do David dessa época?
Então, vamos lá. Sobre o David, eu não lembro, cara. Só que ele sempre me lembra que ele fez um supino mais pesado que eu em uma competição, de sei lá quando que foi, de onde foi, mas eu não faço ideia. Mas ele sempre me lembra que eu era mais pesado que ele, fiz o meu supino, ele foi, acho que era o próximo, sendo que ele era muito mais leve, ele levantou mais carga. Mas eu não lembro qual foi essa competição, mas enfim. Cara, eu comecei nas competições, na verdade, eu praticava só levantamento terra, basicamente. Não era muito cara do supino e do agachamento, às vezes fazia, mas era mais terra. E sempre tive mais facilidade no terra, então por isso que eu acho que eu gostava mais. E aí, era essa época de pandemia e tal, eu tava fazendo, né, alguns terras, etc. E apareceu para mim, tinha uma academia, na verdade, aqui na cidade, que alguns amigos meus treinavam, que o dono era um powerlifter. Por isso que eu falei, pô, cara, Viamão era propício. Hoje em dia não tá tanto assim, não vem mais tantos atletas, mas tinha bastante atletas. E aí tinha uma competição de levantamento de terra que ia acontecer em Porto Alegre, na Mega Gym, se eu não me engano. Era alguma coisa assim, e ali na Lomba do Pinheiro, e era só de levantamento de terra, e essa academia específica ia participar. E aí eu vi, opa, legal, poderia participar. Daí mandei mensagem para esse, né, Oscar, que foi meu primeiro treinador, que morava perto da minha casa, tinha ICT, para ele me preparar. Tipo, quero competir, o que tu acha de me preparar? Cobro tal valor, vem aqui 2 dias na semana para fazer seu terra, seus acessórios, outros dias você pode treinar o que quiser, e foi assim que eu fui. Aí comecei a preparação, sei lá, 6, 8 semanas, tem vídeo no canal dessa preparação, inclusive, e foi só de levantamento de terra. Aí eu fui lá, competi, e cara, foi surreal, foi mágico, porque é completamente diferente de uma competição de fisiculturismo, como eu falei, que na minha opinião não era tão legal. É isso aí, lembrando, são só visões, tem pessoas que têm gostos diferentes. Eu gostei muito mais da Isso aí é competição verdade. de terra. E aí eu lembro que tinha até uma treta, assim, porque eu coloquei que eu ia competir no powerlift e tal, e eu lembro que às vezes tinha alguns comentários, tipo, mas você não vai competir no powerlift, você compete no levantamento de terra, você não é powerlifter. E eu ficava com medo, não entendia isso, cara, eu não tinha conhecimento. Aí eu fiquei pensando, mas como assim, não é powerlifting? Aí, enfim, fiz a competição de terra, peguei gosto, aí falei, pô, agora eu vou então preparar para o agachamento supino de terra, que é o real powerlifting, e vou fazer uma preparação, e tinha as competições aqui em Porto Alegre da GPA, barra GPC, que o Nelson organizava, e que eram as competições mais bem organizadas que tínhamos nessa fase. E eram competições realmente muito boas, porque tinha os materiais, né, realmente homologados, materiais realmente oficiais. Naquela academia que eu participei do primeiro evento, tipo, as anilhas não tinham altura oficial, as anilhas não eram calibradas. Para você ter noção, eu fiz 200... Só me tira uma dúvida, essa competição que tu fez aí de levantamento de terra na Mega Gym foi em que ano isso? 2021. Eu acho. 2021. Cara, eu acho que eu quase fui nisso aí. Porque Pode o meu ser. colega de estágio era o Márcio, que é o filho do Márcio também, que é o dono dessa academia, que é o organizador dessa competição. Isso. Foi Quase fui, 2021. cara. Quase conheci o Veloso em 2021. Exato, pô. E aí nessa competição, o que foi curioso? Eu fiz 220 de terra e saiu bem, tipo, não foi difícil. E depois disso eu levei, acho que mais de um ano, quase 2 anos, para fazer essa mesma carga com as anilhas calibradas e barra oficial. Então, assim, tinha alguma coisa mística ali naquela academia, tá? Mas tudo bem. Enfim, aí então eu comecei a competir na GPA, e aí o Oscar ainda me treinava, eu não tinha muito conhecimento, então, tipo, comecei a usar faixa de joelho, comecei a testar, né, o supino com água, esse tipo de coisa, e aí começou as competições. Então, acho que foi em 2022 ali meu primeiro campeonato de power mesmo. Aí eu acho que fiz, tipo, sei lá, campeonato brasileiro e gaúcho, que eu acho que tinha. Eu lembro que eu cheguei a ganhar classificação pro campeonato ibero-americano. Tipo, eu ganhei classificação, mas era, pô, sei lá, acho que era só eu na categoria ou algo assim. Não foi algo tão, sabe, grandioso, mas eu lembro que eu fui, daí fui eu e a Nanda pra Argentina. E, enfim, achei que era um campeonato gigantesco. Eu cheguei lá e vi que não era assim exatamente tão grande quanto eu esperava, mas foi ainda uma experiência muito legal. Mas a partir dali já começou a pintar minha vontade de migrar para a IPF, porque quando eu pesquisava competições, eu só encontrava competições da IPF, assim, para assistir, né, online, ou então dicas de vídeos e tutoriais, etc. Era só atletas da IPF, era poucos atletas que não eram da IPF. E eu também tinha um dilema que era o seguinte, pô, quero usar uma faixa de joelho. Eu pesquisava no YouTube, o conteúdo sobre faixa de joelho era muito mínimo comparado à joelheira. Aí eu parava pra pensar, putz, mas eu tô desatualizado, então como assim, o que tá acontecendo? Parece que só tem conteúdo para IPF, só tem conteúdo para HAL da IPF, e aí eu comecei a pesquisar e vi que a IPF era realmente muito grande, e aí começou a dar vontade também, porque eu descobri que ela era testada. Na época eu não sabia, eu achei que na verdade não existia federação natural, né, de powerlifting, e aí, né, o conhecimento foi sendo adquirido, aí começou a vir à vontade. Aí eu lembro que na minha última competição pela GPA, era uma época
que tinham anunciado que não ia ter mais competições, porque era o último ano da presidência atual e ninguém ia assumir. Então eu pensei, então agora é o momento de eu ir para a IPF. Aí no fim eu acabei indo para a IPF, e no fim a federação até retornou e tal, mas já tinha feito a migração, que era o meu objetivo mesmo, mas enfim. E também começou a dar uns problemas onde eu estava competindo, que era a GPA/GPC, que eles começaram a barrar, por exemplo, marcas como RapMax, que eram marcas que eu usava, eu gostava muito, e aí eu fiquei pensando, putz, e agora o que eu vou utilizar, o que eu vou usar? Então foi bem nessa fase que acabou, né, encerrando, né, o ciclo da presidência, pelo menos que tinha anunciado dessa federação, então já meio que só aproveitei e fui para a IPF. Isso foi, acho que final de 2023, aí eu acho que em 2024 eu fiz a minha estreia na IPF, acho que foi exatamente isso, né? Então foi mais ou menos assim, comecei com Terra, depois fui para Power, GPA/GPC, mas ainda só no Rio Grande do Sul, só em Porto Alegre, aí depois viajei para o Paraná para estrear na IPF do Paraná, que tinha a possibilidade de eu podia ir para qualquer estado, né? Mas eu optei para o Paraná, em vez de Santa Catarina, que até poderia ser mais próximo, mas pela questão de transporte. A Santa Catarina, acho que é uma cidade do interior, então eu teria que, sei lá, para o aeroporto e pegar um ônibus, algo assim, e o Paraná era direto Curitiba. Pega um voo barato, rápido, desse já ia, né, competir, então era mais próximo por esse quesito. E aí ele fiz minha estreia, aí comecei a competir no Paraná, acho que fiz 3 ou 4 competições lá com a galera, e até a gente chegar, né, na hora no momento de fundar aí a Federação Gaúcha novamente. Isso foi em 2024, tua primeira apresentação na IPF? Sim, foi abril de 2024, que foi a Expo Fit, lá do Paraná. Oi? Tu vê como é histórias cruzadas, né? E essa aí, se não me engano, é a competição que é eu, o Alose e mais um amigo nosso. Eu acho mais uma competição. Mas eu como tenho é que quase certeza que eu ouvi falar. Mas eu tenho quase certeza que eu ouvi falar que vocês iam, ou a gente conversou, alguém me falou. Eu acho que eu tinha conhecimento de alguma coisa assim. Eu acho que eu conversei com alguém. A gente ia, mas se eu não me engano, nessa época teve a questão da homologação em campeonatos estaduais, né? Que teve ali o banimento de diversas marcas nacionais. No fim, isso acabou não se concretizando 100%, acabou não sendo tão rígido quanto a gente imaginou, mas aí já tinha acabado o sonho e tudo mais. Deixa eu, só para falar uma experiência minha das competições, eu tive não é um balde de água fria, né? Eu tive uma experiência muito interessante na estreia da IPF, que essa competição, é que assim, eu não sabia como é que funcionavam os calendários, né? Então, tipo, tinha uma competição paranaense, o que eu pensei? Todo mundo do Paraná vai competir lá. Cheguei lá, tipo, só tinha eu e mais um cara, que era um atleta que até é master e tal, e eu acabei vencendo ele. Então, na minha cabeça, melhor 7-4 do Paraná, já era, é isso. Aí depois eu comecei a pesquisar mais os resultados, fui para outros campeonatos e eu vi que, cara, não era nada disso, tipo, era só uma competição pequena que eu participei, que nem era, tipo, regional oficial, digamos assim. E aí eu comecei a ver o quanto o nível da IPF era absurdo e grande, e isso foi muito legal, porque acabou me motivando bastante para evoluir e tal, mas isso aí, cara, foi uma coisa assim, que eu me lembro até hoje, de, tipo assim, chegar lá, fui lá para Argentina, fui campeão brasileiro, não sei o que, na federação da GPA, mas é que acabou que a federação da GPA era muito centralizada no Rio Grande do Sul, não tinha tantos atletas de categorias leves, porque talvez, eu acredito que seja por ser uma federação não testada, então acho que tem mais facilidade dos atletas serem mais pesados, mas enfim. E aí quando eu fui para a IPF eu me surpreendi, tipo assim, como assim, sei lá, numa categoria que tinha 4, 5 atletas daqui, quando eu competia, tem 30, 20 no brasileiro. Como assim a categoria de, sei lá, super leve feminina ou masculina tem 10, 15 pessoas? Como assim tem 300, 400 pessoas no Campeonato Brasileiro? E aí eu comecei a ver a magnitude e isso foi, cara, bem surpreendente, sabe? É bem legal assim, o trabalho que a IPF faz em todos os estados, assim como tem outras federações que fazem também. Não é nenhuma farpa, né? Só no sentido de que foi bem motivador, sabe? Entrar no cenário dessa maneira, principalmente porque é um cenário testado, né? Natural, e isso aí é bem legal. Então não é como se estivesse concorrendo com outras federações, eu pelo menos vejo nesse sentido. Como é que foi a tua experiência do teu primeiro brasileiro, né? Tu comentou ali os teus primeiros estaduais e tudo mais. E o que eu quero te perguntar também, assim, como é que era a tua visão, até em relação, assim, a consumo e entendimento do cenário nacional competitivo como um todo? Porque, assim, eu me recordo que um dos motivos pelo qual a gente chamou pra gente fazer o Melhores do ano passado é porque a gente sabia que tu era um cara que gostava muito de powerlifting ao nível de consumo. Porque a gente sabe que, assim, no power, muitas vezes tem o pessoal que gosta do esporte, mas que não assiste ele como se fosse um futebol da vida.
né? Não tem esse tipo de consumo. Eu sou uma pessoa que consome powerlifting dessa forma, o Aloz é uma pessoa que consome powerlifting dessa forma, e a gente sabia que tu também era. Como é que era a tua questão, assim, de conhecimento a nível nacional? E como é que foi a tua experiência indo nesse primeiro brasileiro? Cara, na verdade, o primeiro brasileiro que eu fui, eu não competi. Pega assim, em abril, né? Eu comecei a competir em abril na IPF. Foi 2024, em abril eu competi. Só que antes de abril, acho que era em fevereiro, teve o campeonato júnior. Naquela época, o júnior e sub-júnior, acho que talvez era estreante, ele vinha antes do Open. E aí eu tinha um atleta que já tinha classificado para o campeonato. Era o Caio. O Caio, ele é lá de Minas Gerais. Ele chegou a competir na GPC, né? Até por uma orientação minha, porque eu falei, cara, eu não compito na IPF. Então, assim, a minha preferência é que você não compita na IPF de inicial, porque eu não sei muito como é que funciona. Aí ele competiu, acho que era GPC, mas ele acabou depois tendo uma experiência e pôde ir para a IPF de Minas Gerais e ganhou uma classificação para o brasileiro de 2024, que então veio antes da minha estreia na IPF. E aí eu fui. Falei, cara, eu vou ir ajudar ele. Ele foi para um brasileiro e na época tinha saído também aquela coisa de cargas mínimas, total mínimo. Então quem ia para o brasileiro, e aí eu não lembro certeza se eles levaram isso até o final ou não, mas enfim, não era fácil para o brasileiro. A grande questão era essa, não era todo mundo que ia, a disputa era muito grande, eu sabia disso, então eu fui lá para ganhar experiência. Aí eu lembro que eu e a Nanda, a gente foi de avião, foi em São Paulo, eu fui o voo todo, eu imprimi, ainda tenho, eu impresso o livro de regras da IPF, aí eu li online umas 2, 3 vezes, no voo eu peguei ele presencial e li de novo, porque eu tava muito nervoso, porque era um campeonato brasileiro. E aí, aí todo mundo fala que a arbitragem da IPF é muito rigorosa e tal, e eu tava indo na primeira experiência como um treinador. Tipo assim, cara, como que eu ia argumentar com alguém se desse algum problema? Eu não tinha nenhuma experiência, nem sei como que o Caio confiou em mim pra essa. O Caio era muito gente boa, ainda é, né? Enfim, aí eu fui e a minha experiência eu não conhecia ninguém. Conhecia só alguns nomes, tipo assim, eu já tinha, acho que, eu não lembro se eu já tinha feito alguns conteúdos ou se eu só já trocava ideia, mas já conhecia muito bem a galera da IPF. Então eu já conhecia, por exemplo, o Bruno, conhecia o Dylan, da Kaizen, o Cardoso, eu conhecia já muita gente, porque mesmo eu não sendo da IPF, a gente já conversava. Tanto que eu lembro quando eu falei que eu ia pra IPF, muita gente veio falar, pô, Léo, que bacana, vai ser muito bem-vindo. Foi muito legal, sabe, a recepção da galera. Então eu já conhecia alguns Se curou? nomes. Oi? Se curou? Só que eu não sabia o nível da competitividade, eu não conhecia os atletas em si, por exemplo, de categorias mais leves, ou os júniores, sub-júniores, etc. Não era tão comum, conhecia os nomes que eram famosos aí na internet, famosos entre aspas, né? Mas, enfim, a galera assim mais, que tem mais seguidores. E aí, nesse campeonato, foi uma experiência muito bacana, porque todo mundo me tratou muito bem, eu me senti muito bem, eu percebi que é um ambiente bem diferente, né, em relação, assim, como é que é o nome? É muito amistoso, sabe? Tipo assim, ninguém tá torcendo contra ninguém, todo mundo tá se ajudando, tirando dúvida, até mesmo os árbitros eram legais, então todo o processo também foi muito diferente, tipo, pesar no mesmo dia que compete, tudo isso pode parecer, hoje em dia, para mim é super simples, às vezes eu até esqueço de pensar que talvez um atleta iniciante nem sabe disso, aí eu tem que falar com ele isso, né, porque, sei lá, vai que o cara não sabe, e aí tem que passar as orientações certinho, então, mas para mim hoje é algo tão comum, mas na época não era, na época eu ficava nervoso, pesar no dia, tá? Tem que preencher papel para pedir, não é só lá na mesa e falar, então tinha algumas diferenças. Então eu tive essa experiência que foi muito, muito bacana e foi muito motivadora, né, para manter a minha inscrição ali, por exemplo, para a estreia em abril, então foi muito legal, vi que era realmente aquilo que eu queria fazer, e eu lembro que, assim, fiz a transição para a IPF praticamente de forma instantânea, minha consultoria cresceu muito, a minha produção de conteúdo foi muito intensificada, porque eu acho que, né, tinha muito público já da IPF, né, consumindo os meus conteúdos, só que a transição para a IPF foi o que precisava para essa galera vir atrás de mim, conversar, engajar em conteúdos, contratar e tal, porque eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, falava de treinamento para naturais. Um dos meus vídeos mais vistos no YouTube é tipo divisão de treino para naturais. Então, assim, eu sempre fui o cara que pregava hipertrofia para natural, colocar o shape de forma natural, ganhar força de forma natural. E quem é que é natural? PF, no powerlifting. Então, foi assim, sabe? Tava tudo conspirando para ser. E foi incrível. Aí a estreia em si como atleta foi ótima também. Eu tive essa experiência de que, como a competição não era tão grande, porque era a primeira competição do ano, né, tinha acabado de acontecer os brasileiros, eu não tinha noção dos calendários, etc. Aí eu achei que, fui bem, ganhei, nossa, campeão paranaense. Aí depois fui ver que não era bem isso que aconteceu, tipo, várias pessoas não competiam, os recordes eram insanamente altos, os brasileiros absurdos. E aí, sobre o brasileiro em si, que a experiência, que acho que foi essa, na verdade, a pergunta, né? O primeiro brasileiro competindo.
Cara, foi muito legal, porque aqui eu já cheguei com um pouco mais de bagagem. Então a galera já me conhecia um pouco melhor como treinador, não só o cara que gosta do conteúdo, conhecia um pouco melhor como atleta, eu já conhecia muitos outros atletas, então já assistia, por exemplo, outras categorias, já entendendo disputa de pódio, já entendendo quem tem mais chance, quem são os favoritos, tá? Então foi uma experiência muito legal, porque eu consegui coletar a experiência como treinador, que eu também levei atletas, como atleta, porque eu competi, e como também um espectador, que de certa forma a gente está sempre absorvendo também conhecimento para nós como treinadores, né? Mas aí fui vendo como espectador algo ao vivo, que é algo muito legal, e vendo disputas, brigas de pódio, esse tipo de coisa de perto, que era algo que eu não tinha visto antes, sabe? Porque um regional não é a mesma coisa que um brasileiro, não é a mesma coisa que um cara lá da ponta do país competindo com o outro e os caras decidindo isso no último terra, sabe? Isso eu nunca tinha visto pessoalmente, foi incrível, sabe? Então, foi bem legal, cara, foi uma experiência muito boa, muito produtiva, e eu sinto que a cada competição que eu vou, né, principalmente brasileiro, é um engrandecimento muito grande, por exemplo, da consultoria ou dos meus conteúdos. Inclusive, né, para quem é treinador, para quem é produtor de conteúdo, cara, são datas que, assim, é muito importante que as pessoas vão, sabe? Faz uma diferença muito, muito grande. No começo, eu e a Nanda, a gente, sofria não, a gente, sabe, ralava muito para poder ir para os brasileiros, ralava muito para poder ir para os campeonatos, às vezes campeonatos que a gente não competia, a gente ia só para ajudar a galera, e isso tudo sempre deu muito retorno. Então, é perceptível, porque você está indo para ajudar, você está indo para engrandecer o time, engrandecer a produção de conteúdo, e você tem o retorno, sabe? Então, eu sei que é difícil quando a gente bota no papel, ali na ponta do lápis e tal, mas isso também é algo que eu, Léo, tenho assim, muita felicidade em dizer, sabe? Que eu já fui para vários eventos que eu não necessariamente estava competindo só para ajudar o pessoal, mas o retorno, ele vale a pena. É muito, muito legal. É que isso não é um gasto, né? Na perspectiva de treinador, isso tem que ser visto como um investimento. Exato, exatamente. Isso mesmo, cara, falou tudo. É um investimento, total. Agora, o que eu quero saber, e é até interessante que tu comentou ali, que a diferença, na verdade, assim, quando a gente vai avaliar algumas federações com a IPF, é muito grande. Quando a gente olha a IPF a nível mundial, a gente fica muito abismado, porque o negócio é muito grande, né? Ele é muito grande em diversos aspectos. E quando a gente olha para o nível nacional, eu acho que isso é um pouco do problema do vício de tu ter passado por experiências em federações que não são tão rigorosas em diversos sentidos, é que tu percebe que a única diferença da IPF Brasil para a IPF Mundial é em escala, não em qualidade. E que realmente, assim, muitas coisas são muito positivas em diversos sentidos. E o que eu quero te perguntar, tá, é o seguinte: Leonardo Veloso, como é que estão as suas expectativas para o seu brasileiro desse ano? Porque o senhor também vai competir esse ano no Brasileiro Open, não vai? Sim, a gente vai competir já no mês que vem, né? Aí praticamente 4, 5 semanas faltam pro evento. Cara, como atleta, você diz? Como atleta. Como atleta e como treinador, né? Tu vai acabar falando dos dois. Bom, como atleta, as expectativas estão, eu acho que boas, sabe? É que assim, ao longo do tempo, principalmente porque eu já comecei a treinar powerlifting, já estando bem treinado de musculação, eu fui entendendo que o negócio é longo prazo. Então, eu nunca fui aquele cara que cria expectativas muito irrealistas ou metas muito ousadas e tento dar um passo maior que a perna. Então, por exemplo, você não vai ver eu chegando aqui e falar assim, eu vou tentar 300 quilos. Pô, não fiz nem 290 antes, não fiz nem 280, não fiz 270, como é que eu vou tentar 300? Então, o meu negócio sempre é fazer um pouquinho a mais do que eu já fiz antes. Então, as minhas expectativas são boas, porque tudo que eu tenho feito no treino indica que eu estou mais forte, que eu vou chegar em números que eu quero chegar, mas não é aquela coisa assim que eu tenho muita paranoia com números. Eu nunca fui um cara assim. E Léo, não gosto. Eu sei que funciona para outros atletas. Eu tenho atletas que já são assim, eu quero 300, eu quero não sei o que, isso estica eles muito. Eu não. Eu sou um cara que, assim, se eu vou fazer, 210 de agacho, 212,5, para mim não muda nada, sabe? Se o número é quebrado ou não é quebrado. Eu sou um cara que eu carregaria 197,5 e não colocaria 200 sem problema nenhum. Agora tem gente que fala o Santi, Deus o livre se eu falar que eu vou arredondar o peso, ou vou colocar o número quebrado. O cara arredonda o peso, nem que ele falhe, né, fazendo o movimento. Então é muito ali da mentalidade. Então, como eu já tenho uma expectativa e uma mentalidade mais gradativa, algo de melhorando aos poucos, eu tô com expectativas muito boas nesse sentido, de garantir alguns PRs, tá? Então, por exemplo, eu quero muito
chegar em 600 de total. Sendo bem sincero, não tem nada no meu treino que indica que eu tenho 600 de total para esse brasileiro. Eu queria muito tentar, mas sendo realista, quando eu paro para olhar de forma objetiva, eu não tenho 600 de total nesse brasileiro. Então, muito provavelmente eu vou para 590, 592, ou que vai ser um PR bem significativo da minha última competição, e tentar, por exemplo, 600 no próximo gaúcho, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero 600 nesse ano, é um número assim, que eu até busco, embora eu não seja uma pessoa muito aficionada com números, e é por esse motivo, por exemplo, que eu não vou querer afobar. Se eu ver que não é o momento no brasileiro, eu vou para algo mais conservador. Mas, assim, metas que eu sempre tenho é 9 de 9. Cara, eu sou um cara muito conservador, eu sou um cara que gosto muito de estratégia de competição, então, para mim, fazer um 9 de 9 é muito valioso. Isso vai me deixar com um total maior, isso vai me mostrar, né, minhas progressões, etc. Então, esse seria o meu maior objetivo, ainda mais que eu não estarei em disputa de pódio significativa. Então, assim, um problema que eu tinha no passado é que eu competia na categoria mais leve, na 7-4. E meu terra, ele era muito bom para a categoria das competições que eu competia. Era geralmente o último a puxar, ou alguma coisa assim. Até no brasileiro, se eu não me engano, eu fui o último a puxar, né, no brasileiro de 2025. Só que isso sempre me colocava numa condição de que às vezes eu puxava cargas que eu não conseguia fazer. Então eu sempre fazia só 2 levantamentos de terra, às vezes 1 ou 2 supino. Os agachos eu geralmente não errava muito, mas eu tinha muita margem de erro. E agora na 8-3, por exemplo, indo no brasileiro, sendo que tem, sei lá, pelo menos 10, 15 atletas com um total muito mais absurdo que o meu, eu já vou com outro pensamento, que eu vou fazer uma competição mais minha e eu não vou precisar, por exemplo, né, decidir a minha carga na terceira tentativa pensando em pódio ou algo assim, porque não é relevante. Então isso vai ser legal também, é uma experiência que, sendo bem sincero, eu não tenho há bastante tempo, sabe, no quesito de fazer só uma competição como se eu estivesse sozinho, sabe, não que eu não tenha competitividade ou algo nesse sentido, não é isso, mas é que é diferente, por exemplo, do gaúcho, que tava eu e o Santi disputando, ou então no último brasileiro, o que aconteceu no último brasileiro da 7-4? Top 1, 2 e 3 estava muito decidido. Mas o top 4, 5, 6 estava acirrado, que era eu, o Vitor, inclusive, que você trouxe, e o Alexandre lá do Paraná. Estava bem acirrado. E o Alexandre tinha me vencido, cara, no Paranense, estava com sangue nos olhos. E aí eu coloquei isso, quer saber? Vou desconsiderar esse top 3 e eu vou fazer o meu top 3, o 4, 5 e 6. Eu quero pegar o 4, 5 e 6, né? Eu vou ficar bem colocado aí. Acabei ficando em quinto, mas enfim, fui com esse pensamento. Aí agora no brasileiro, como eu tô, sei lá, top 15 ou top 20, e ainda preciso construir muito, porque eu acabei de subir de categoria de peso, eu vou mais com esse pensamento de simplesmente só bater PRs e tentar validar o máximo possível. E aí, como treinador, vai ser uma visão um pouco diferente, porque aqui tem alguns potenciais que pode talvez aparentar, né, um resultado bem bacana, que nem, por exemplo, o Mafessoni, né, o João, que ele pode, né, figurar entre um top 3 ou algo nesse sentido, ainda mais na estreia, então já tem um pouco mais de competitividade, e com outros atletas, embora o nível não esteja tão próximo de um pódio, são atletas que também são muito comprometidos com pés e tal, e é um número grande de atletas que eu tô levando, é o primeiro brasileiro que eu vou levar, acho que tipo 20 atletas, alguma coisa assim, isso é muita coisa, sabe, vou levar mais atletas pro brasileiro que no gaúcho, por exemplo, então vai ser uma experiência muito bacana, possivelmente vai ser o evento com mais atletas que eu vou levar, embora o Paranaense de novembro do ano passado também foi bastante gente, mas enfim, aí vai ser bem legal, que é muita experiência em quantidade também, claro que em qualidade, mas também em quantidade, tipo assim, 2, 3 atletas na mesma categoria, eu competindo aqui e mais 3, 4 atletas competindo junto comigo, sabe, esse tipo de coisa, aí é uma experiência muito bacana, então vai ser bem legal, né, como treinador, o time está crescendo, cada brasileiro parece que vão mais atletas, que o time está cada vez mais forte, maior, então é uma constante muito legal. Eu gosto de ter a mesma linha de pensamento de eu como atleta. Aos pouquinhos eu vou melhorando também como treinador, o time vai crescendo aos poucos, o time vai conquistando mais medalhas aos poucos, sem querer afobar, sabe? Eu acho que isso também é muito importante. Eu sou um cara que sou muito, sabe, realista e sincero. Então, por exemplo, a pessoa ela quer colocar uma carga que nada indica no treino que ela consiga, eu tenho que ser transparente com ela. Mas eu quero ganhar uma colocação, sendo que, sei lá, ela está em 10ª na nominação. Opa, peraí, vamos conversar. Geralmente isso não acontece, né? Mas só um exemplo. Então, tudo que eu aplico para mim como atleta também acaba aplicando como treinador. Por isso que eu acho que as coisas conversam muito bem também. E eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza, né? Mas assim, acho que quem é que falou? Tinha um atleta meu lá no Paraná treinando, acho que foi o Cardoso, que falou tipo assim, tu é atleta do Léo, né? Aí o cara falou, dá pra ver, tu é tipo o perfil do Léo, o estilo do Léo. Eu acho que a gente tem muito isso também. Então eu consegui construir um time, e tem conseguido cada vez mais, que são pessoas que pensam como eu, que tem uma vibe parecida, isso é algo que me deixa muito feliz, sabe? Então, enfim, muito, muito sucesso, estou muito contente aí com a possibilidade para os brasileiros, inclusive o Júnior, o Sub-Júnior também, acho que a gente vai com uma galera legal, é um time cheio, vai ser bem bacana.
O pessoal comenta muitas vezes que o Saramago é o Rock Lee brasileiro, né? Não, não, não. O Saramago é o Gai Sensei, o verdadeiro Rock Lee brasileiro é Léo Veloso. É o homem de O pouco em Saramago é muito pouco, forte, mas pô. devagar e sempre. Devagar e O sempre. é muito forte para ser o Rock Lee, podia passar já esse bastão. Mas é um exemplo, Ah, né, não. cara, de coisas que eu me inspiro. É isso, cara. Porque no final das contas, o que eu já vi. E, assim, eu tô pouco tempo no Power. Eu falei que comecei aqui a competir no Terra em 2021, no Power propriamente dito em 2022, vim para a ITF em 2024. Não é como se eu tivesse a super bagagem de vários outros treinadores. Mas o que nesse espaço de tempo, que se a gente parar para pensar na história do esporte, é pouquíssimo, o que eu já vi de atletas e treinadores desistindo por expectativas irrealistas, não saberem ter essa condução, né, de longo prazo e de progressões gradativas, é insano, é um número muito alto. Eu já presenciei atletas que falavam que o sonho deles era competir no powerlifting e que a vida deles era powerlifting e desistiram. Eu já vi treinadores que estavam formando equipes e falavam que queriam viver do esporte desistindo. Então, assim, eu acho que é muito dessa parte de saber gerar expectativas, de não querer apressar, de pensar no processo mais do que só no resultado. Porque, querendo ou não, a preparação ela é muito gostosa de ser feita, ela é muito legal, sabe? De maneira alguma, por exemplo, eu deixaria de me preparar se não tivesse campeonato. Quer dizer, claro, né, o fato de se preparar quer dizer que você está competindo, mas digo treinar. Eu não treinaria diferente porque não vai ter um campeonato. Entendeu? Eu gosto de treinar e eu gosto de passar isso para os meus atletas também. Isso eu acho que é uma coisa bem legal, né? Por exemplo, se não tivesse redes sociais, se não tivesse campeonato, você continuaria fazendo o que você tem feito? Muito legal, sabe, de ser pensado. E eu acredito que sim, e de meus atletas também. Por isso que eu acho que tá dando certo, sabe? Então, enfim, mais aí uma filosofia, né, que eu quis trazer. Um ponto interessante assim é que tu sempre teve algum acesso ou influência muito forte de alguns treinadores externos, inclusive treinadores muito bons. Inclusive o teu treinador atualmente é o Emil Krastev, né? O real careca. Careca de verdade, não que tem É um cabelo. careca de verdade, um careca de respeito. Não passa a um por engano na cabeça para fingir que tá ficando calvo. E, cara, eu queria te perguntar assim, o, como é que tu sente que ter essas influências de treinadores que são de nível mundial influenciam um pouco nessa tua percepção? Eu lembro que esses tempos, eu acho que foi o Nick Manders que postou uma coisa em relação a tu saber elaborar boas metas. E parece que tu tem isso muito bem desenvolvido na tua cabeça. E muitas vezes a gente acha que gerar boas metas é gerar metas que são, entre aspas, irrealistas, que são muito distantes do que a gente consegue fazer. Eu sempre brinco que eu prefiro um aluno louco do que um aluno cagão, porque geralmente tu tem mais problemas tentando empurrar a pessoa do que tu tentando segurar ela. Segurar, tu consegue segurar, mas incentivar a pessoa já é uma coisa complicada. Mas muitas vezes o pessoal confunde isso justamente com esse senso de gerar metas que vão muito além da tua capacidade atual. E eu acho que isso é uma coisa que influencia muito nessas histórias que tu tá contando de pessoas que têm talento para coisa, mas não têm uma boa mentalidade de setar essas metas. Então, a pergunta que eu tenho, ela é, como tu sente que essas influências, especificamente do treinador atual, influenciam na tua percepção de geral de treino, mas também nessa questão de ver as coisas de uma forma realista? Legal, legal. Cara, eu acho que assim, a parte de eu ter uma experiência com treinadores, né, de fora, é uma parte, só para contextualizar um pouco, que eu sempre me preocupei no sentido do seguinte: eu sou um produtor de conteúdo, eu gosto muito de produzir conteúdo, então eu gosto de ter um treinador, eu gosto de contratar uma pessoa que eu consiga ver como é que é o dia a dia dela, consiga ver os conteúdos dela. Então, por exemplo, eu contratei agora o Emil, e eu acho fantástico quando ele posta um vídeo no YouTube, eu sou um dos primeiros a ver, porque, cara, eu me inspiro nele, né? Como é que você vai contratar um treinador que não é sua inspiração? Não faz sentido. Pode não ser inspiração no sentido de, por exemplo, tem atletas que são mais fortes que eu, então claro que eles não vão se inspirar nas minhas cargas, mas talvez vão se inspirar, por exemplo, em alguma mentalidade que eu tenho, na maneira que eu conduzo nossa conversa, nossa comunicação, né? Enfim, eu digo assim, admiração, essa é a palavra. Então eu tenho uma admiração. Só que como é que eu vou ter uma admiração, né, como eu gostaria de ter com uma pessoa que é tão importante na minha vida, que é o treinador, se a pessoa não posta conteúdo, se a pessoa não posta no story? Então, assim,
não tô falando que isso aqui determina se o treinador é bom ou não, de forma alguma, mas é que para mim, para minha profissão, pro jeito que eu conduzo meus conteúdos e tal, eu gosto de consumir conteúdos de pessoas que estão na minha vida também. Eu incentivo, por exemplo, meus atletas a postarem, às vezes eles postam lá nos stories, eu mando assim, pô, faz um reels aí, eu compartilho também, eu acho muito legal. E aí, uma das coisas que me fez, né, querer ir também para fora do Brasil era isso, porque no Brasil a gente não tinha tantas pessoas que produziam conteúdo, então eu já começava com a seguinte barreira: não sei qual é o método de treino do cara, vou contratar o fulano, não sei se ele usa RPE ou porcentagem, se eu chamar o fulano para ele explicar, né, o método dele, ele vai mandar minha merda, sabe? Então, assim, eu acho que parte também de eu querer continuar postando conteúdo, e algo que me fortalece muito é esse quesito também. As pessoas chegam em mim já sabendo como eu penso, como eu gosto de trabalhar, e elas fazem assim, putz, deu match, é isso que eu quero, sabe? E eu não tinha muito isso no Brasil, até porque eu não tinha muito network, né, que isso, claro, não conhecia muita galera, e lá fora era muito fácil, eu pesquisava dicas de powerlifting e aparecia, sei lá, fulano X. Postava muito conteúdo no Instagram, por exemplo, o Tim Monigatti, quando eu contratei ele estava ali indo para o Mundial, ali quase ganhou, etc. E ele postava muito conteúdo de treino, muitos vídeos dele e tal, era inspirador ver aquilo. Então, admirei esse cara, né, contratei ele. Então, o Emil é parecido. Então, foi mais por esse quesito de eu conseguir me relacionar e me conectar com o que eu acredito e com o que eu faço. Então, por exemplo, os conteúdos que eu posto e tal, eu vejo muitos atletas meus consumindo e gostando, né, do que eu faço, e isso sendo algo que fortalece a nossa comunicação em relação, né, de atleta e treinador, e é isso que eu busco também com o meu treinador, por exemplo. Mas, enfim, essa parte de metas, né, elas não necessariamente vieram apenas com essa parte né, de experiência gringa, mas veio majoritariamente com ela. Por quê? A experiência que eu tive, né, com alguns treinadores do Brasil, não que necessariamente eu contratava, mas que eu já trocava ideia, que eu já vi eles, né, aplicando, etc., era algo no sentido assim, você está indo para o campeonato e você não sabe qual é a sua meta. Quanto que tu vai fazer? Eu não sei. O meu treinador vai decidir, sabe? Era muito avulso, assim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esses treinadores, é algo que, assim, fuso horário é diferente, os caras têm vários atletas, às vezes não vão estar assistindo ao vivo o seu campeonato, esse tipo de coisa. Então, já se trabalhava metas antes do campeonato. Ó, seguinte, Bernardo, tava vendo aqui o seu treino, cara, sua evolução foi boa e tal, tudo indica que a gente tem 220 de agacho. Então, vamos colocar isso como a nossa meta. Mas eu quero 230. Cara, não tem como a gente tentar 230 se você fez 210 em treino, entende? Então, claro que eu nunca fui uma pessoa que questionei, né? Por exemplo, na última competição eu até falei para o Emil, cara, eu queria muito tentar 260 de terra, tu acha que dá? Aí ele falou, tem que ver como é que foi a segunda, mas eu iria para esse plano aqui que eu montei, que era tipo assim, a máxima... Ele falou, não. Basicamente isso. E aí eu, beleza, né? E eu sou um cara conservador, o Emil é mais. Pô, ele colocou, tipo, para eu tentar 2,5 kg a mais do que eu fiz de agacho no treino. Ele pediu para eu fazer uma carga de terra, que realmente era o que eu tinha no dia, mas que era o meu PR atual da última competição. E é isso para nós, como atletas, quando a gente para, como assim? Eu vou fazer uma terceira de terra igual no último campeonato? Não vou ter progredido? Aí causa aquela dúvida, aquela insegurança. Mas aí, como eu já tenho comigo instalado isso de, cara, cada competição é diferente da outra, num bloco de treino a gente pode progredir mais que o outro, tem fases da vida que são diferentes, e também, né, não significa necessariamente que você não evoluiu só porque você colocou a mesma carga na barra, porque, por exemplo, a mesma carga que eu coloquei na barra, que foi a mesma coisa que eu tinha feito no brasileiro, era o que eu precisava para minha colocação no gaúcho. Não faria sentido ir para aquela carga, entendeu? Não é algo que eu coloquei porque eu estava fraco, algo assim, não necessariamente. Então, a maneira que essa galera lá fora, o Justin também, que eu já treinei com ele, a galera lá fora... trata o planejamento de competição, eu vejo que é algo muito metódico, com dados do que o seu treino está indicando, de preparo, um plano A, um plano B, e você geralmente já meio que vai sabendo o que você vai fazer. Então eu já começava a ir para os campeonatos com expectativas realistas. No começo, não era assim. No começo eu achava que, sei lá, fiz 200 de terra em treino, eu vou ter 230 lá no dia porque eu vou estar descansado. E aí eu sempre fazia merda. E aí agora não, né? Ao longo do tempo fui aprendendo. Então eu acho que parte dessas metas realistas que eu acabo construindo comigo, com os meus atletas, vem principalmente por análise de dados de treino, sabe? Aquela parte mais nerd. No sentido de você estimar, né, as estimativas de uma repetição máxima do atleta, de você ver o quanto ele progride de um bloco para o outro, o atleta está acostumado a saltar, eu até postei nos stories agora há pouco sobre isso, o atleta está acostumado a saltar, sei lá, 10 quilos no agachamento cada semana. Aí ele terminou a semana pré-campeonato com 200. Como é que ele vai saltar para 230?
cara, possivelmente ele vai para um 210, 212, talvez um 215, bem descansado, se sentir bem. Então tem uma certa previsibilidade que a gente vai construindo. E aí não acaba que são metas, por exemplo, baixas, não são metas conservadoras, são metas reais, simples assim. Você treina e o que você construiu no treino você apresenta na competição. Não é como se a competição fosse algo milagroso e mágico que você vai estar sentindo extremamente bem e vai conseguir extrair coisas que você nem sequer pensava que tinha. Muito difícil disso acontecer, sabe? Então, por isso que a gente já vai meio que sabendo, né, como que vai ser a nossa performance e por isso que eu tenho, acho, uma relação muito boa com o powerlifting no geral e tento construir isso também com meus atletas, de não sair frustrado, de não esperar números que a gente nem vai tentar. Às vezes a pessoa ela ficou frustrada porque ela não tentou X peso, que nem era uma meta dela, que se for olhar ali a primeira tentativa dela, ou os treinos, nem era realista, não tinha nem sentido a pessoa mirar naquilo. E aí a pessoa se frustra, desiste do esporte, troca de treinador, ou então simplesmente para de treinar o powerlifting, esse tipo de coisa. Realmente é a visão de uma forma que acessa o power de acordo com a realidade, e não simplesmente assim com uma percepção vazia ou uma emoção muito eufórica, porque eu vejo assim que muitas vezes o pessoal tem essa coisa, não, aqui na competição é diferente, porque tu vai estar com adrenalina, mas cara, isso geralmente não acontece. Geralmente, assim, tu consegue te superar, né? Porque a gente sempre tem a perspectiva de evolução, como tu mesmo comentou. Mas, em geral, é muito mais uma questão de acerto, de assertividade, do que necessariamente superação do que já foi feito. Leonardo Veloso, pra gente dar uma sequência, assim, mais em relação a tuas opiniões pessoais em relação a treinamento. A mesma coisa que eu fiz com o Vitor, eu quero fazer hoje contigo, que é, quando a gente vai falar de termos nuanceados, a gente vai falar de conceitos em específico, como tu falou ali, muitas vezes a gente vai estudar algum conteúdo, a gente geralmente pega ele de uma forma mais exemplificada, não vão ser as coisas de fato. Eu quero que tu pegue aqui 3 cases de sucesso seu, 3 cases de sucesso de alunos, assim, que tiveram uma evolução relevante ou que tiveram algum problema específico que tu gostou da solução que tu trouxe para resolver esse problema. Tu pode, inclusive, pegar um grande Mafezoni, o teu carro-chefe de atleta que vai disputar o brasileiro agora, pode pegar ele como exemplo para trazer algum problema que tu enfrentou com ele. Legal. Cara, o Mafezoni foi bem interessante, né? Eu lembro que quando eu fiz a reunião inicial com ele, ele me falou as cargas que ele levantava, que tinha feito 300 e alguma coisa de terra, ou era 300, 200 de agachamento. Eu ouvi e falei assim, esse cara não fez isso não, sabe? Esse cara fez com estresse. Porque sempre tem um louco, né? Porque sempre tem um louco, né? Eu falei assim, ele pode talvez ter feito, tá? Mas acho que hoje ele não faz. E o cara fez, né? E o cara fez em treino, fez mais fácil, evoluiu muito. Então, assim, foi um cara que foi, mano, incrível. É porque, assim, o nível do Mafezoni para nós aqui do Brasil é surpreendente. Só que lá fora, não menosprezando ele, mas, tipo assim, ele é mais um dos melhores. Então, lá fora, talvez a galera receba, né, pessoas como o Mafezoni e fale assim, legal, você faz 300 de terra, beleza. Quantas vezes você já fez 300 de terra? Uma repetição, 2. Legal. Para nós aqui, como assim? Tu fez 300 de terra? Meu primeiro atleta que levantou 300 de terra? Então, isso é legal. Mas, enfim, o Mafezoni a gente já teve diversos problemas, um em cada lift, basicamente. Por exemplo, o terra dele, ele tinha muita dificuldade no lockout, parecia sempre soft, parecia que apoiava na coxa. A solução foi simplesmente abrir a base, simples assim. Ele simplesmente fez uma abertura de pernas um pouco mais aberta e parece que o lockout dele melhorou muito, ele conseguiu encaixar um pouco mais o quadril. Então essa seria, por exemplo, uma solução prática. Mas na periodização a gente também teve, né, algumas adversidades ao longo do tempo. Por exemplo, teve um bloco que a gente fez que eu acho que era de doubles, que foi, acho, para preparação para o Paranaense, se não estou enganado, que foi a estreia dele no ITF, que ele fez 310 de terra lá. E aí eu acho que tinha tipo um double com 300, alguma coisa assim, que era o nosso objetivo, nossa meta. Cara, ele fez muito mal feito, ele falhou, na verdade, e aí brigou. Sabe quando o cara fica brigando assim com a barra para fazer o lockout, apanhando na coxa, macaqueando? O famoso cachorro encoxando. E aí, eu pensei, alguma coisa deu errada, porque na semana passada não tinha assim tão difícil e tal. E aí a gente foi percebendo alguns nuances e que a gente, inclusive, percebeu agora nesse último bloco também. Que é o seguinte, quando ele faz um single RPE acima de 7.5, 8 no terra, a semana seguinte é uma merda.
Então ele é um cara que ele pode não aparentar, mas ele carrega fadigas de terra, o que faz completo sentido, né? Então, por exemplo, indo para um campeonato importante, indo para um brasileiro, como a gente vai, indo para o gaúcho, como a gente fez, que a gente acertou muito, a terra dele saiu muito bem, a gente não explora muito perto do limite de terra dele. É diferente de outros atletas, que nem tem, por exemplo, o Luiz Eugênio, lá de Minas Gerais, que o cara chega literalmente em RBS 10, faltando 7 dias, e o cara performa muito bem. Ele é tipo o Joey Borstein, né, um exemplo. E o Mafisoni já não é um cara assim no terra. Então é um exemplo aí que eu queria trazer para você. Eu acho que é mais ou menos ali o que você estava respondendo. O supino dele, por exemplo, também é um supino muito bom e que evoluiu muito nas últimas semanas, porque ele começou a fazer sync touch, ele fazia muito soft, só que ele tem uma dificuldade que nos agachamentos lobar ele sente um pouco de desconforto nos braços, o que não é tão incomum, né? Só que aí isso, associando a um soft que tinha que descer muito lento, ele fazia quase um tempo, né, sustentava muito com os braços para fazer a pausa, acabava que sobrecarregava um pouco ele fadigava muito e ele tinha dificuldade de recuperação. Cara, colocamos o sync touch, no começo talvez um pouquinho estranho, o supino dele simplesmente voou, sem mudar quase nada na programação, a não ser simplesmente mudar o estilo de técnica. Isso foi algo que tornou os braços deles mais saudáveis, estão mais saudáveis, com menos dores, não precisa segurar tanto a descida, e a carga levantada também melhorou. Então, é mais um exemplo. E o agachamento, por exemplo, do João, ele sempre foi muito bom, só que a gente simplesmente começou a fazer 3 agachamentos na semana e simplesmente ficou surreal. Porque o que eu sentia é que às vezes ele tinha agachamentos muito bons e às vezes não. E aí provavelmente um intervalo entre esses 2 agachamentos que ele tinha na semana, em algum momento estava ficando muito. Em alguns momentos ele performava bem, mas aí depois talvez ficar 3 dias sem agachar, fazia ele sentir off. E aí ele tinha uma sessão ruim e aí não chegava bem no dia primário depois. Então eu coloquei um terceiro agachamento tipo muito leve. Posso até fazer o cálculo aqui, que é, deixa eu ver, com literalmente 65% da máxima dele. Um agachamento com 65% da máxima dele, 3 triples ou 3 doubles de tempo, o cara chega sempre muito bem nos 2 dias da semana. E ele performa muito bem no agachamento. Então são coisas que a gente vai reparando. A gente vai prestando atenção como é que tá os feedbacks dele em relação à força e técnica, principalmente se ele está sentindo off, se ele está sentindo recuperado ou não nos dias primários, dias secundários, e a gente vai preenchendo lacunas. Então tem casos, por exemplo, que às vezes você só muda a técnica, que nem abrir a base no convencional, fazer sync touch no supino e resolve. E outros casos que você precisa de programação. Eu, por exemplo, percebi que para ele estar no auge do terra, ele geralmente a última exposição dele não tem que ser assim tão pesada como talvez um atleta de sumo faria, como talvez uma atleta de categoria leve faria, ou alguma coisa nesse sentido. Então esses pequenos detalhes a gente vai pegando. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Antes de tu falar mais um caso, deixa só eu expressar a minha opinião sobre o caso como um todo. É muito interessante, especialmente quando a gente pega um atleta que ele é objetivamente forte e ele é objetivamente talentoso. Porque pode estar segurando um ovo, tu fica assim, cara, tu tem certeza que vai me alcançar isso aqui? E assim, óbvio que muitas vezes a gente desenvolve a capacidade, mas a síndrome de impostor eu acho que é algo que ataca todo mundo em diversos níveis, especialmente quando o teu conhecimento é posto à prova, como o caso do Mafisoni. Porque tu fica assim, cara, se eu errar vai ficar muito feio. Porque o pessoal vai ver que eu sou ruim. Mas, cara, isso não faz o menor sentido, porque tu já fez isso em diversas escalas. O que muda é a escala, porque a aplicação é a mesma. E aí vem um ponto muito interessante, tu treinar atletas que são fortes, que são objetivamente fortes, que é a questão do cansaço. Aquilo que eu comentei, tipo assim, às vezes é melhor tu ter um atleta que ele é louco do que ele é cagão. Aqui eu acho que é ainda mais acentuado, porque tu vê, cara, aqui não é brincadeira, entendeu? Porque os pesos que esse cara faz, eles cansam. E pelo menos, vendo de fora, como você está descrevendo, isso parece ser o padrão do Johnny, aliás, do Mafisoni, do João. Tipo assim, tu vê que, cara, eu tenho que tomar cuidado, porque de fato esse cara é forte, eu não posso cansar ele. Porque muitas vezes, assim, especialmente com atletas que são iniciantes, as cargas que tu faz, os pesos que tu faz, a maneira como tu faz, não é tão cansativo ao ponto da interferência de uma coisa na outra ser muito gratificante. Porque imagina, vamos pegar esse mesmo caso da fadiga do low bar pro supino. Se a pessoa tem 100 de supino e ela perde 5%, pô, ela perdeu 5 quilos. Então, de 95 para 100 já não é muita diferença. Mas agora o Mafisoni é um cara que faz 180 de supino. Então essa diferença ela já começa a ser mais gritante. Já são 10 quilos. E aí o cara
um cara que faz 180 fazer 170 já fica meio assustado, fica, tem alguma coisa errada aí. Então, é interessante tu ter essa sensibilidade de ver que tu tem que dosar. Porque chega nesse ponto, eventualmente chega nesse ponto, no qual tu tem que dosar e tu tem que fazer escolhas inteligentes e saber manejar as coisas de uma forma para que o cansaço que o treino gera na pessoa seja recuperável. É verdade, cara. Isso aí faz total sentido. E, assim, eu tenho, por exemplo, um atleta que é de categoria leve e que ele tem características parecidas. O cara frita muito rápido, mas é por conta da rotina dele, né? Dorme muito pouco, né? Trabalha muito com trabalho braçal, etc. Então, também não é, assim, necessariamente uma regra, porque depende muito da rotina. São coisas que eu acho que nós, como treinadores, temos que ficar esperto. Às vezes vai ter pessoas que são, por exemplo, que têm rotinas extremamente muito extenuantes, né? E aí elas ficam muito tempo em pé, ou então muito tempo de estresse mental, que também acaba afetando. E tem pessoas que, por exemplo, vai ser como eu, que trabalho de home office, que eu treino quando eu quero, e eu faço os meus horários, e tipo assim, para eu ter um dia estressante, olha, é muito difícil, sabe? Porque eu gosto muito da minha rotina e tal, quase sempre durmo a mesma quantidade de horas, como as mesmas coisas, então é completamente diferente o tratamento. E aí isso não significa que o resultado é diferente também, porque não é porque a pessoa tem uma rotina puxada que ela não vai evoluir, não é isso que a gente está falando, mas pode ter alguns nuances no treino que são um pouco diferentes. Um outro exemplo que eu lembrei aqui, eu tenho uma atleta lá do Rio, que é a Raíssa, ela vai nesse brasileiro, inclusive, ela é muito, muito forte, ela veio do LPO, e a gente teve duas situações interessantes. A primeira situação é que ela tinha uma lesão no joelho, né? Na verdade ela ainda tem, né? É uma condromalácia, então ainda tem, e que causava dores para ela não tinha muita confiança nos agachamentos e tal. E aí nesse bloco, os agachamentos dela tá voando, tipo assim, tá muito forte, cargas que antes dava muito medo pra gente fazer, tipo 120 de agacho, hoje, foi ontem ela fez um double, até postei nos stories, e foi muito fácil, ela tá vindo muito forte. E olha só que contra-intuitivo que a gente fez. Ela tem uma lesão no joelho, às vezes sentiu um pouco de dor, um pouco de rigidez, medo de agachar, e a gente está fazendo hoje em dia 3 agachamentos na semana também. E são 3 agachamentos relevantes, sabe? Com cargas significativas, principalmente no dia primário. E aí a gente foi para um lado totalmente diferente. É um lado de que eu percebi que a lesão dela já era tão antiga e que às vezes doía, às vezes não doía, etc., que não que fosse um fator psicológico, mas que era o psicológico dela que ainda tinha aquela barreira. Então, se ela agachasse mais vezes na semana e principalmente se expôsse, né, mais vezes a esse movimento, ela provavelmente teria uma relação um pouco mais amigável com esse levantamento e poderia chegar mais confiante. Claro que às vezes ela ainda pode sentir o joelho um pouco rígido, um pouco dolorido, mas até isso acabou parece que diminuindo comparado quando ela agachava, por exemplo, 2 vezes na semana, que era treinos mais leves. Então as coisas elas começaram a linkar. Então aqui eu trago um exemplo de manobra que a gente às vezes faz no treino, pensando em aspectos também psicológicos e não unicamente físicos, que acaba sendo importante, sabe? Principalmente para lesões, né? Outros diversos casos de lesão, tipo, fazer coisas parecidas, né? De, por exemplo, o atleta tá com uma lesão e dói o joelho. Pô, beleza, mas continua agachando com a barra, né? Agacha, às vezes, talvez numa máquina também, alguma coisa nesse sentido. Ou o atleta tem, por exemplo, uma lesão, sei lá, no ombro, tá com dor no ombro, ainda assim fazer supidos para ele não perder o medo, né, para ele, na verdade, perder o medo, para ele não ficar com medo, esse tipo de coisa. Então, são coisas que eu acho que são bem relevantes e manejo de lesão é sempre muito complicado, né? Cada caso é um caso, mas eu trouxe aqui, eu acho, um cenário que foi bem interessante. E a Raíssa também, ela tem um supino muito forte, ela é da categoria 63, e ela tem 7,5 de supino, e ela, tipo, competiu só uma vez, então é muito, muito forte, ainda mais com uma atleta de LPO que, pô, os movimentos são mais na vertical, então é bem surpreendente, e ela não é uma pessoa que tem problema de dificuldade de cotovelo e tal, é realmente força bruta, sabe? Ela é realmente muito forte dos superiores. E hoje em dia, o que a gente viu que funciona muito bem com ela é fazer 3 exposições pesadas. Se a gente olha o planejamento dela, parece que ela tem quase que 3 dias primários de supino, sabe? Não é exatamente isso, mas é quase como se fosse. Por exemplo, ela tem 2 singles na semana e ela tem um double na semana. Claro que, por exemplo, o double hoje é espoto e o outro single é de pausa longa, mas ainda chega em RPS, por exemplo, 8. Teve uma semana de pico que a gente fez, que ela teve 3 séries, né, 3 dias na semana, que o RPS foi acima de 8 no supino. Cara, não é todo mundo que consegue fazer isso. E ela conseguiu, ela se sentiu forte, se sentiu bem. E ela conseguiu bater PR, por exemplo. Então, é bem interessante ver como isso também vai responder muito diferente dependendo do indivíduo. Se eu faço essa mesma estratégia com uma pessoa, meu amigo, o cara vai se destruir, entendeu? Mas tá, o homem. Também, se eu tiver que fazer 3 séries de RPE 8, 3 dias de RPE 8 que subiram na semana, meus bracinhos não vão aguentar também, já saem doendo do agachamento lombar. Então, é um caso que eu acho que também ele é bem
bem legal e eu considero esse case quase que de sucesso, tanto pelo fato de, por exemplo, o supino dela ser muito bom, ter evoluído muito, o Spec 5 eu acho que é uma marca bem legal, sabe, para 63, ainda mais uma pessoa que só fez uma competição na vida, e também por conta dessa parte do joelho, que até hoje, ela até comentou comigo, né, que esse 120 double que ela fez ontem foi muito significativo para ela, sabe? Muito emocionante, porque era uma carga que talvez ela achou que não conseguiria chegar de novo por conta da lesão, desde o LPO, sabe? Que talvez ela não conseguiria realizar. E a gente, além de ter feito mais do que isso, né, na nossa primeira competição, a gente, né, manteve essa linearidade, essa continuidade nos agachamentos, ela ainda está progredindo. Um lift que às vezes a pessoa, por conta de lesão, acaba desistindo, né? Ou, por exemplo, dor nas costas, a pessoa chega que talvez nunca mais poderia fazer terra. O próprio Mafessori, ele tinha muita lombalgia. Ele falava que ele tinha muitas dores nas costas, que era o que, inclusive, fez ele não dar muita continuidade ao powerlifting até começar comigo. E, cara, eu não lembro a última vez que ele deu relato de dor na lombar, pra ser bem sincero, muito difícil. Acho que foi lá num dia específico que ele treinou com déficit, a barra era ruim e tal, mas aí era outros contextos, mas assim, usualmente ele já não sente mais dor, não de forma significativa. Então é outro exemplo que eu acho que é bem legal também. Esse exemplo da dor, na verdade, ele é muito bom, porque o pessoal tem muita dificuldade em fazer manipulação de lesão e dores. A condromalácia, ela é uma coisa que ela tem um perfil muito específico, que é, tu mexeu o joelho, tu não vai piorar ou melhorar ela. Ela tá ali, ponto final. E eu acho que é muito importante esse trabalho aí que tu fez, porque não que a dor seja totalmente psicológica, né? Obviamente tem um componente fisiológico, porque tu tem um problema no joelho, tem uma patologia no joelho, mas é a questão de que não tem o que fazer. A questão de lesões, muitas vezes, não é como solucionar o problema, mas é como tu contorna ele e se mantém treinando de forma efetiva. E aí tu deu um exemplo muito bom, que é, cara, tu vai acostumar. Em alguma extensão, tu vai acostumar ao ponto em que tu vai entender o que é um agravante da dor de fato e o que é só uma percepção tua de um problema que já tá ali, mas que essa atividade não tem interferência nenhuma. Porque eu pelo menos, na minha experiência, muitas vezes, assim, as patologias, elas não têm uma interferência direta, mas tem o medo. Tem o medo e tem a sensação que a pessoa tem de que aquilo ali vai piorar. Muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, esse tipo de patologia, ela não agrava com o agachamento, e muito pelo contrário. Pela confiança que aquilo ali te dá, pela força que tu tem em fazer aquilo com cargas, não é sem carga que tu vai te machucar, né, cara? E é muito legal, assim, que tenha essa polaridade entre uma pessoa que tu tem que treinar muito leve, senão ela não tem um progresso efetivo, e uma pessoa que tu tem que treinar muito pesado, senão ela não tem um progresso efetivo. Que é essa questão de tu ver as possíveis ferramentas de regulação de intensidade como ferramentas, e não ditadores do que tu tem que fazer ao longo do treino para o desenvolvimento de uma determinada pessoa, né? Exato. Sobre essa parte, inclusive, eu tenho uma experiência própria, que alguns anos atrás, eu não lembro se eu já treinava powerlifting ou não, mas se não, eu já tinha pelo menos feito aquela competição de terra, então já estava começando. Que eu tive uma lesão no meu quadril, que era provavelmente, ao que tudo indica, uma tendinopatia do tendão do reto femoral. É aquela dor ali bem na frente do quadril, sabe? Quando batia de um agachamento, ou quando fazia terra sumô, e eu não estava muito acostumado a fazer terra sumô, mas estava fazendo a transição e tal. E aí, eu fiz um acompanhamento com uma físio que eu gosto demais, que é a Isa Ferreira, que ela nem mora aqui no Brasil e tal, ela, enfim, até posta conteúdos hoje em dia, mas posta conteúdo lá para inglês, lá para gringa e tal. E aí ela me fez um acompanhamento e eu consegui identificar uma coisa assim que, cara, para mim aquilo não fazia sentido, mas ela me explicou de uma forma que fizesse. Que era assim, ó, eu sentia dores no meu quadril fazendo agachamentos high bar e low bar. Eu fazia os agachamentos, sentia dor no quadril, não conseguia progredir bem, tinha que descer menos e tal. Aí se eu fizesse um agachamento frontal, ou às vezes até um agachamento com a barra em cima da cabeça, um overhead, que meu tronco ia lá na frente, não era assim tão vertical como o front squat, eu não sentia dor. Se eu fosse fazer um agachamento com halter, eu não sentia dor. Se eu fosse fazer, sei lá, qualquer tipo de agachamento que não fosse com barra nas costas, eu não sentia. E aí, o que acontece? O nosso corpo, né, o sistema ali que responde à dor é como se fosse um sistema de alarme de uma casa. Por exemplo, você colocou o alarme da sua casa e ele disparou. Não obrigatoriamente é um ladrão, não obrigatoriamente é uma ameaça. Às vezes é o cachorro, às vezes é o vento, etc. Então o que acontece? O meu cérebro já estava tão condicionado a sentir dor que quando eu fazia um movimento que para mim era automático, ele doía.
porque eu não estava me concentrando em nada a não ser provavelmente ter medo de dor. E aí quando eu fazia um movimento como front squat e overhead squat, que era muito difícil para mim, eu não tinha mobilidade para isso, eu quase caía, eu não sentia dor, porque eu estava tão concentrado em outras coisas que o meu psicológico não estava focado na dor. E isso para mim fez uma diferença tão grande que eu comecei a pensar nisso e aplicar isso com outros atletas e, cara, parece surreal. Parece que a dor psicológica ela realmente existe, mas assim, de forma alguma a gente fala isso no sentido de, você é fraco mentalmente, você tem que parar de ser fresco. Não é isso, né? É no sentido de, às vezes você está tão habituado e tão automatizado a fazer tal movimento que ele vai continuar sentindo dor, porque para você aquilo ali é natural. E aí você não está tendo dificuldade para realizar aquele padrão de movimento e a dor ela acaba se destacando. E aí é um momento, por exemplo, que você pode usar variações ou outros tipos de movimentos, outros padrões de movimentos que tecnicamente eles deveriam causar dor, mas eles nem causam, porque o atleta está pensando ali na técnica, ele está, digamos que, desafiando o corpo de uma outra maneira. E aí, quando eu entendi isso, cara, parece que foi muito bacana assim, a minha evolução no meu quadro de dor. Hoje em dia, por exemplo, já nem sinto mais essa dor, e isso já aconteceu também com outros atletas meus, inclusive com outras articulações, músculos, etc. Então, isso aí, para mim, foi assim, uma girada de chave muito grande, né, para manejo de lesões, porque muitas das vezes o que a pessoa precisa fazer é realmente perder o medo. E aí, enfim, como eu falei, isso vai depender muito da pessoa, mas quase sempre passa ali 5, 6 meses, por exemplo, que já é um caso bem longo de dores e lesão. Cara, tecidualmente falando, fisicamente falando, a pessoa já provavelmente está boa, mas ela ainda tem a barreira psicológica, ela ainda tem esse sistema de dor, sistema de alarme, que ainda não está 100%. E não é algo necessariamente proposital, novamente reforçando isso, né? Não é algo que a gente tem que treinar o nosso cérebro a se recondicionar. Você não precisa disparar o alarme aqui, ó, meu corpo já tá bom, minha tendinopatia já melhorou, minha inflamação já passou, já não tô com essa lesão, ou então ainda tô, mas que ela já está melhor. A mesma coisa com costas, dores lombar, por exemplo, é muito comum. Eu tenho uma atleta agora, a Júlia, que a gente vai competir no Brasileiro, e no Brasileiro Júnior, e ela tá com uma dor nas costas muito ruim desde o último campeonato, e que ela tá conseguindo treinar muito pouco e muito submáximos agachamentos de terra. E ela foi atrás de médico, ela fez exame, fez ressonância, fez não sei o que, e não existe nada estrutural nas costas dela. E aí a gente foi conversando e tal, e a gente percebeu que ela fez uma competição que foi o Paulista do ano passado, uma fase muito delicada da vida dela. Ela basicamente perdeu um ente muito próximo dela, praticamente na semana da competição, e ela ainda não desistiu e foi. A performance dela foi abaixo do esperado, porque ela não treinou, ela ficou quase 2 semanas sem treinar, ela teve todo esse fator, esse estresse e tal, mas ela ainda foi lá e competiu, e deu o máximo dela até o final, e realmente foi muito bem. E desde ali, eu acho que ela levou o corpo dela tão ao extremo, por conta de todos esses fatores externos, que acabou caindo nessa dor. E estruturalmente, como eu falei, não existe lesão no exame, mas ela ainda sente dores. E aí é um processo que a gente está reconstruindo, a gente está perdendo medo, a gente começou com terra em blocos, a gente começou com os agachamentos high bar, que doíam um pouco menos que o low bar, agachamentos tempo em vez de agachamentos normais, e aí ela foi melhorando. Por exemplo, o búlgaro é um sentidor, mas aí botou a barra nas costas, incomoda um pouquinho, sabe? E aí aquilo que eu falei, de recondicionando o cérebro, etc. Porque estruturalmente não temos ali um dano, pelo menos não significativo, ou pelo menos não temos mais. Talvez ela poderia ter, mas aí já se curou, ou quase 100% desde os últimos exames que ela fez, que foi agora em janeiro. Então, assim, um exemplo também acho muito legal, essa parte de lesão é tão complexa, tão multifatorial que, cara, a gente precisa, por exemplo, entender a vida do atleta, a gente precisa saber exatamente como é que é o dia a dia dele, qual estresse ele está passando, qual dificuldade ele está passando, porque muitas vezes é aí que a gente pega o bandido mesmo. Não é só no treino, não é só olhar a técnica, não é só olhar necessariamente as progressões. Às vezes, o cara está dormindo pouco, às vezes o cara não está comendo, às vezes o cara está um poço de estresse e aí você vai lá e ainda força, encaixa ele a treinar 6 vezes na semana. O cara, todos os dias, se ele treinar 6 vezes na semana, ele chega tarde em casa, não consegue dar atenção para a mulher, não consegue dar atenção para os filhos, vira um estresse, um ciclo de estresse, não dorme bem também porque ele acordar cedo no dia anterior e tal. Cara, às vezes era só um manejo de treino, facilitaria tudo. Então precisa ter uma comunicação muito boa, principalmente para esses casos. Deu para ver que eu gosto muito da analogia da casa e do bandido. Contar o bandido ali que falou. Lógico. Leonardo Veloso, primeiramente, muito obrigado por essa conversa. Agradeço a tua participação.
Vou te convidar mais vezes. Esse é inclusive algo que eu vou lançar um vídeo explicando bem brevemente qual é a ideia do projeto. Primeiro eu quero apresentar um pessoal, quero trazer algumas mentes pensantes para que até você aí do YouTube conheça certas pessoas. Você com certeza já conhece o Léo Veloso, mas é bom ver o pensamento dele um pouco mais na prática, a construção de seu perfil como treinador e atleta, e eu com certeza vou te chamar mais vezes para tópicos específicos. E aí eu vou te trancar 4 horas de novo, igual eu fiz da última vez, para ficar traumatizado. Leonardo Veloso, deixe o seu recado final, por favor, para o público que está te assistindo. Cara, primeiramente, antes de falar para o público, quero só agradecer aí o convite, seu e de Alós também. Cara, o projeto que vocês estão fazendo eu acho que é muito bacana. Eu acho que esses conteúdos mais densos e longos aqui no YouTube são conteúdos muito bons e que é difícil da gente encontrar até mesmo na gringa, então imagino aqui no Brasil. Então, continue esse projeto, assim como outros e tal. É surreal. Eu estava até conversando com o Gui, o Fauci, recentemente sobre o podcast de vocês. Aí eu falei para ele, cara, eles dão muita opinião deles nas previsões, eu não gosto disso. Aí ele falou, não, mas eles sempre deixaram claro que a opinião dele é deles, né? Não falaram o contrário. Aí eu falei, não, eu sei. E querendo ou não, aí eu cheguei falando com ele de uma maneira mais séria, o trabalho que vocês fazem é muito importante, porque não existe outras pessoas que fazem e, de qualquer maneira, mesmo se existisse, quanto mais, melhor. E é um conteúdo que é muito difícil de ver até lá na gringa. Tipo assim, sei lá, se a gente for comparar, tem o quê? O King of the Lifts. Então, imagina, né, estar comparando Underdog com o King of the Lifts. Vocês estão realmente muito bem aí nessa comparação, nesse exemplo que eu trouxe. Então, é quase que o nosso King of the Lifts do Brasil. Então, sem vocês, realmente, a gente poderia estar um pouco mais atrasado nessa produção de conteúdo, de previsões, de engajamento da comunidade. Eu sei que muita gente vai olhar e falar, pô, mas o Palmer não precisa disso, né, não é relevante e tal, mas para quem está começando, isso é um diferencial. Muitas pessoas só conhecem campeonatos, ou atletas, ou, sei lá, assuntos por conta de canais, seja o seu, seja o meu, por exemplo, etc. Então, é um trabalho muito legal e muito útil, tá? Enfim, muito obrigado, pode me convidar mais vezes, com certeza, independente de quantas horas. Se o assunto for bom, a gente fica até 4 horas. Então, é suave. E pra galera, muito obrigado também por ficar até o final, ok? Espero que vocês tenham gostado, conheçam lá o meu canal também, minhas redes sociais, assim como, logicamente, né, a do Bernardo, ali da Underdog também, e deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho, que é muito importante. O cara é muito youtuber, né, cara? Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Não se esqueçam que, assim como nós, o Veloso, inclusive, é um cara que nos inspirou muito na criação de conteúdo, que é um dos primeiros caras, especialmente aqui do Sul, que começou com a criação de conteúdo referente a powerlifting. Então, siga o canal, se inscreva no canal no YouTube dele, siga ele nas redes sociais, siga nossas redes sociais também, @underdog, @bernardo.queiroz, @leoveloso. Se você está em busca de um treinador, não vá atrás do Veloso, porque ele não tem vagas, infelizmente. Entre em contato conosco se você precisa de um seus treinos. Não se esqueça que a Underdog Crew também é uma equipe de powerlifting. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Queria agradecer novamente Leonardo Veloso. Até a próxima. Falou!